Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Seguir Jesus aqui no canal Seguindo Jesus. Pessoal, já quero pedir para você, se inscreva no canal, a gente está com a meta aí de 500 inscritos até no final do ano. A gente está hoje, acho que com 358 para ser mais exato. Então, se inscreva no canal, que como eu falo, ó, fica mais bonito inscrito no canal. Amém? Salve, salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos aqui em mais um podcast. Hoje a gente está com o meu amigo aqui de longa data, lá do início da minha caminhada, né? Que eu conheço um pouco aí, o José Lucas. Hoje ele é coordenador regional da Igreja Quadrangular, da Geração Forte, né? Dos jovens aí da Quadrangular. José Lucas, seja muito bem-vindo, que bom que você aceitou, né? A gente estava conversando um pouquinho, ele falou que foi bem corrido, tá sendo corrido, né? Por causa do trabalho dele e tudo mais, e cuidar de uma regional não é fácil, né? Mas complicado. Que bom que você achou aí um tempinho para vir aqui conversar conosco. Seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade aí, bora bater aquele papo. Meus queridos, muito obrigado, privilégio, satisfação. Amém, sempre amém. uma alegria falar do amor de Deus, tá? Amém. Junto aí com irmãos na caminhada da fé. E também uma satisfação falar com a audiência de vocês aí, a galera que vai acompanhar. Também depois nos grupos aí que a gente vai lançar da Geração Forte. Esse bate-papo aí que a gente vai ter. Amém. Amém. José, seja bem-vindo também. A gente fica muito feliz de te receber aqui. E conte para nós como começou a tua caminhada, como que era o Josézinho pequenininho. Rapaz, olha, não sei quanto tempo nós vamos nesse podcast, mas a caminhada é longa. Tem tempo ainda. Vocês sabem, gurizada, que eu tenho 31 anos hoje, né? Deus me deu o privilégio de nascer num lar cristão, né? Então, eu sempre procurei estar nessa caminhada com Deus, e vocês sabem que muitos percalços sempre tem no caminho, né? Quem diz que caminhar com Jesus é fácil, é porque não está caminhando direito. Tem alguma coisa errada. Né? Tem algo errado, né? E eu costumo dizer também que na caminhada com Deus, se nós não bater de frente com Satanás, é porque a gente não está indo para o rumo certo, né? Então, verdade. muitas vezes foi necessário bater de frente. Mas, ao longo da minha caminhada, eu tenho algumas experiências, que algumas delas eu posso contar aqui para vocês, não todas, porque senão demoraria muito. Mas eu sempre admirei, né, a questão da música, a questão do trabalho com a juventude, e eu tive algumas inspirações na minha jornada, ainda na época que eu iniciei na fé lá na Igreja do Eldorado, lá da Igreja Quadrangular, onde eu fui batizado dia 12 de agosto de 2002, isso com 10 anos de idade. E lá o primeiro amor, a chama, né, cara? Eu lembro de muitos detalhes, e lá também começou eu ter esse interesse pela música, interesse pela palavra. Eu lembro de um propósito que Deus colocou no meu coração logo que eu me batizei, de ler a Bíblia toda, cara, um capítulo por dia, e eu achava que era sossegado, né? Mas foi sofrido demais, mas aquilo me gerou, assim, experiências com Deus ao longo do caminho, que eu penso que foram essas situações todas que firmaram os meus pés com Jesus, e hoje nós estamos agarrados com Ele, e se Deus quiser, perseverando até o fim, né? E esse trabalho com a Geração Forte surgiu mais recente agora, né? Logo após a pandemia, nós estávamos conversando, Brenda, a respeito disso, a necessidade de reestruturar o trabalho com a juventude, né? Em meio a tantas situações que aconteceram nesse período. Que mudou muita coisa, né? Foi um período aí de transição de tantas situações, né? A obra de Deus não para. Sim. E nós que colocamos a mão no arado, não podemos olhar para trás. E Deus colocou esse cajado na minha mão e eu disse, eis-me aqui. E estamos até agora aí enfrentando os desafios, mas graças a Deus, Deus honrando e firmes com Ele. Amém. E essa é a tua região, ela tem quantas igrejas aí? Então, a regional hoje, 625 da Juventude Quadrangular, ela compreende 4 cidades, né? Que é Chapecó, que é a cidade sede, Cordilheira Alta, Coronel Freitas e também, deixa eu lembrar aqui, Nova Itaberaba. Isso, são 45 igrejas espalhadas, a maioria aqui em Chapecó. E cada igreja tem uma juventude, tem um grupo de jovens que a gente procura estar junto, principalmente com os líderes, discipulando, conversando, auxiliando, sendo esse suporte para potencializar e fomentar esse trabalho na região. Daí, claro, né, tem os eventos no carnaval, final de ano, a gente procura manter sempre a juventude em movimento, isso Sim. com as estratégias que é necessário para engajar o jovem, né, e firmar os pés na palavra de Deus.
Eu sempre falo aqui, né, que nem falei no começo, né, eu me batizei lá, né, o José Lucas era da época ainda, que eu digo, né, e lá eu comecei realmente, né, e tem muita coisa hoje que eu vejo na quadrangular, cara, que eu acho ainda muito... Teria que ter em todas as igrejas, sabe? Agora mudou um pouco, como a gente conversou, né? Mas muita coisa ainda eu admiro, assim, dentro da quadrangular, né? Não sei se é porque lá eu fui batizado, se lá eu recebi também, na época do Parisotto, ainda quando ele foi lá numa pregação, que eu nem sabia o que que era, ele chegar pra mim já, ó, você vai ser pastor. E eu, aquela coisa na minha cabeça, eu falei, ó, da onde que ele tirou isso? Aí passou, só que várias coisas Olha só. aconteceram lá, né? Então acho que esse amor que eu tenho pela quadrangular ainda. E muita coisa eu tiro de lá, cara. Eu acompanho bastante o pessoal de lá, vocês, né? A geração, alguns bairros aqui de Chapecó também eu vejo que são. É um movimento que não para. É direto, com várias coisas. Então, a Bem respeito da bacana. quadrangular, ela tem uma visão bem missionária, né? Ela não é uma visão centralizada, nós estávamos conversando, cada pastor tem a liberdade de estabelecer o trabalho que é mais efetivo para sua comunidade, para aquele bairro. Então, existem sim diretrizes, uma organização, uma doutrina. Esse ano, a Igreja Quadrangular no mundo faz 100 anos, é o centenário da Igreja Quadrangular, né? Nasceu em Los Angeles, por Aimee Semple McPherson, uma mulher à frente do seu tempo. Isso eu podia citar aqui tantos exemplos. Ela foi a primeira pessoa a ter uma rádio 100% gospel no mundo, nos Estados Unidos. Uma pessoa visionária. E lá nasceu a Igreja do Evangelho Quadrangular. Veio para o Brasil através de Harold Williams. E isso já fazem 72 anos. Então, nesse tempo, eu penso que Deus firmou as raízes, porque hoje existe centenas de tempos. Só em Santa Catarina são mais de 700 igrejas da Igreja do Evangelho É Quadrangular. muita coisa. Então, a Igreja Quadrangular ela tem essa visão missionária de ir aonde as pessoas estão, né? Não é aquela coisa centralizada. Hoje aqui em Chapecó nós temos praticamente uma igreja por bairro. Tem bairros que tem mais de uma igreja. Não para juntar multidões, mas para ter acesso, para que em cada esquina, Conforto, cada né? lugar tem uma porta aberta falando do Evangelho de Jesus, que Jesus salva, cura, batiza e voltará. Essa é a doutrina que também arde no meu coração. Sou suspeito de falar, né? Eu creio na Igreja de Jesus Cristo, mas Sim. Deus me chamou, me alimentou, como que eu vou falar? Firmou as minhas raízes, como tu falou, né? Que cresceu na fé também na Igreja Quadrangular. Isso no meu coração arde essa gratidão a Deus por isso, né? E eu penso que assim como eu, tanta gente tem essa jornada na Igreja Quadrangular. E elas são igrejas, assim, bem estruturadas, né? Ela não é aquela coisa de abrir uma aqui, uma ali, uma aqui, Isso. sem ter uma estrutura. Eu vejo E que a não é gente- de qualquer jeito, né? Aquela são organização que você igrejas- falou, que, né? Exatamente. Não é... Hoje a Igreja Quadrangular ela é uma igreja que ela tem Conselho Nacional, Conselho Estadual, tem estatuto. Não de agora, de Sim. muito tempo. Então, para você dizer assim, olha, sou um pastor, existe um processo, você tem que estar no Instituto Teológico para você ser obreiro, depois aspirante, Sim. aí ministro. Então, não é de qualquer jeito que você é amigo do pastor, é pastor também. Não. Eu lembro, né? Todos podem falar de Jesus e todos devem. A Sim. grande comissão, ela é para todos. Você não precisa de uma nomenclatura, de uma carteira para você fazer a vontade de Deus, né? Mas para você representar uma igreja, uma comunidade, quanto pastor titular, é óbvio que você precisa ter uma jornada, ter um bom exemplo, tantas situações que hoje a Igreja do Evangelho Quadrangular exige para fazer parte desse ministério. Eu lembro até para células na época também, você começava numa escadinha, né? Isso. Discípulo, líder, e daí tu ia subindo, ia fazendo todas as escalas. Não era bem assim. Para não Era- ser tão bagunçado, né? Claro. E o hoje- preparo também, eu acho, né? Que não é só querer, né? A pessoa tem um chamado, sim, mas ela tem que se preparar também, né? Não... Deus é um Deus de excelência, né? Sim. E a palavra diz assim, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra e que não tem do que se envergonhar, né? Então, esse maneja bem a palavra, eu penso que ele serve para todos, que você vai surgir a oportunidade de você defender a tua fé, mas se nem você tem raízes para fazer isso, como que a pessoa que você está pregando, conversando, levando Jesus, vai entender ou vai entender assim, poxa, é algo que eu quero para mim, se nem você sabe como apresentar. Então é mais ou menos nessa linha, sabe? Sim.
como é que é pra você, José Lucas, cuidar de tantos jovens assim? Tu que já foi um jovem, foi preparado, né? Eu lembro Já lá, faz um na época, tempo. lá, ministrando e tudo, louvor, né? E como que é pra você hoje estar à frente de uma grande obra dessa? Porque, querendo ou não, os jovens hoje, né? A gente vê que o mundo oferece muita coisa, né? A gente vê os antigos falar, mas antigamente não era assim. Antigamente não oferecia, parece que tanta coisa. Hoje a internet, a facilidade de sair, qualquer lugar, qualquer coisa, né? De comprar qualquer coisa, isso parece que dificulta um pouco eles ser atraídos por Deus, sabe? E como que é pra você estar à frente de tantos jovens assim, cuidando de tantos jovens? Então, eu penso que é um trabalho de muitas mãos, né? Deus nos levantou para estar coordenando, mas junto comigo tem uma equipe grande de líderes, pastores, meu pastor, pastor Getúlio, sempre apoiando e dando esse suporte também, para que os jovens todos de todas essas igrejas sejam alcançados. Sim. Então, tu pediu como que é isso, né? Eu acredito que dos meus 15 anos, metade da minha vida, eu já comecei, ainda era meio adolescente, mas já trabalhava na liderança dos jovens. Não como líder, mas na equipe de liderança, Sim. né? E ali Deus começou a moldar o meu coração por tantas situações e eu nunca larguei esse trabalho. Sempre foi algo que cresceu no meu coração, né? E muitas pessoas plantaram na minha jornada enquanto eu era adolescente, jovem, e eu penso que foi através do plantio, das sementes que durante essa caminhada as pessoas semearam e regaram no meu coração, que hoje eu estou aqui firme. Então eu considero essencial, crucial que hoje nós façamos isso também para os que estão vindo. Sim. Porque se nós deixarmos uma lacuna de tempo, isso é muito perigoso para a igreja. Nós precisamos estar já olhando para a próxima geração, embora nós ainda estejamos aqui. O nosso tempo não passou, o nosso tempo é agora. Mas já tem uma galera ainda mais nova que nós, verdade. já numa outra pegada, né, de rede social e tantas coisas que lá nos meus 15 anos não existiam. Era uma outra situação, uma outra metodologia. O que atraía naquela época não é o que atrai hoje. Exatamente. Eu sempre digo algo que você precisa ter estratégia para trabalhar na igreja, seja célula, enfim, tantas situações. Mas o que firma é as experiências com Jesus. Exato. Né? As luzes, tanta coisa, né? Fulano você vai trazer para pregar, bacana. Né? Mas o que vai firmar não são essas estratégias, e sim as experiências que a pessoa tem com Jesus através dessas estratégias. Então, hoje, o desafio está nessa logística toda de serem tantas igrejas, né, discipular tantos líderes, e eu tenho também o meu trabalho secular, profissional, né? Mas é um trabalho que a gente faz com gratidão a Deus, e é gratificante, porque a cada alma ganha, a cada pessoa batizada, a cada jovem que muda de vida, nós sentimos assim que a missão está sendo cumprida. O evangelho de Jesus está sendo levado. Sim. Mas resumindo a minha resposta, que já estou me alongando, né? É um desafio, mas é um privilégio. Servir a Deus é um privilégio que a gente tem. Amém. José, assim, a gente sempre pede de experiências, né? Imagino que tu deve ter bastante experiência nesse meio tempo que tu tá aí. Compartilha pra nós aí algumas experiências que tu teve, que tipo te marcou, assim, que tu falou, meu Deus, como é bom tá aqui, sabe? Aquilo que a gente fica meio anestesiado, assim, meio... Cara, eu vou te falar assim, ó, das minhas primeiras experiências. Então, daquilo que realmente fez eu chegar até aqui, como eu estava falando de muitas sementes, né? A minha mãe é a minha principal, como que eu vou colocar aqui para vocês? A pessoa que mais semeou na minha vida. Né? Meus pais se separaram quando eu tinha 4 para 5 anos, e a minha mãe perseverou muito na fé nessa época. Nós passamos por tantas situações, e ela sempre firme com Jesus, pagando preço, me ensinando. E nessa época que eu falei para vocês ali, que eu me batizei, que fiz esse propósito, teve uma situação muito difícil, que roubaram lá em casa, numa terça-feira que nós fomos no culto de oração. E aí, nessa oportunidade, cheguei em casa e eu chorava, cara. E eu dizia, mãe, como que pode isso? Olha, nós sendo fiéis ali na igreja, orando, né? E dízimo e oferta. E a gente sempre aprendendo que Deus é fiel, né? Sim. Deus é fiel. E eu me questionei na minha imaturidade ali de criança ainda, né? Poxa, como assim, mãe? Eu disse, olha, Deus sabe, eu prefiro ter um filho chorando por isso que aconteceu do que ter um filho ladrão. Então ali, cada palavra que ela dava, ela já ensinava. E ali ficamos um bom tempo, até durante todo esse propósito que eu fiz ali no início da minha caminhada, sem televisão, não tinha internet, era uma coisa assim que parecia que não tinha outra coisa a não ser ler a Bíblia. Sim.
E tudo isso, por isso eu creio muito naquele versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? A pessoa que entendeu isso, cara, ela chegou num nível de fé, de maturidade espiritual, assim, muito elevado. Porque quando você olha para tudo bem, você dizer que está cooperando para o bem é legal. Barriga cheia, conta bancária legal, a família reunida. Passa, né? Pá. Agora, cara, quando o deserto vem, você dizer assim, isso aqui está cooperando para o meu bem. Isso aqui está cooperando para o meu bem. Quando você perde alguém, quando tantas situações da vida, né, aparecem no caminho, você dizer assim, isso aqui está cooperando para o meu bem. E a gente, depois que passa, acaba percebendo, não, isso cooperou para o meu bem. Eu estou aqui hoje porque lá atrás essa situação aconteceu. Me recordo de uma outra situação também para contar para vocês. Ainda adolescente, jovem, né? Foi o início da minha caminhada também como músico, né? Anos já adorando a Deus no altar e levando a palavra através dos louvores. E eu tinha um videogame, cara, eu era fissurado naquele videogame. Não sei se vocês lembram, se é do tempo de vocês, né? Eu tenho 30 também. Cara, o Dynavision. Sim. Eu tinha um desses, cara. E aí eu era fissurado. E eu fui na casa de um amigo meu posar pra jogar videogame. Levava esse videogame. E aí cheguei lá jogando e tal, a gente deitado na cama e na TV e tal. Olhei em cima do guarda-roupa dele, um violãozinho, cara. E eu sempre naquela, olhando os músicos tocar na igreja e pensando, um dia eu vou tocar. Eu disse, pô, cara, tu tem um violão e não toca? Como é que é esse lance aí? Ganhei, tá ali, pá, né? Eu disse, então vamos fazer um brick. Cara, o meu brick, assim, mais dolorido, mas eu penso, assim, que o melhor brick da minha vida foi aquele negócio de oferecer o videogame pelo violão. E na época eu saí perdendo dinheiro. Mas, cara, foi o que, assim, plantou no meu coração algo que hoje eu não vejo a minha vida sem isso, que é adorar a Deus através da música, da canção, dos louvores. E lá eu comecei a chegar em casa e fazer barulho, aí já não tinha mais videogame para me ocupar. Violão. Aí, opa, agora... Então, hoje, se nós fosse eu começar agora, não sei se eu teria tempo, teria paciência de começar do zero, mas lá naquela época que não tinha cifra, não tinha celular, não tinha nada, era só barulho mesmo, cara. E assim começou. Então, são situações que, como eu digo para vocês, marcam a vida da gente, né? E mais recentemente, nessa caminhada com Jesus, eu poderia citar muitas delas que Deus tem trabalhado no meu coração em ver, principalmente, a carência da juventude hoje. Comparar esse tempo que eu estou contando para vocês, lá de anos atrás, da minha adolescência, né, do início da minha juventude, com a adolescência de hoje em dia, cara, é muito complicado. É outra estratégia, outra pegada. Sim. Hoje em dia, muita gente sofrendo depressão, muita gente sofrendo ansiedade. Já atendi pessoas abusadas, situações assim que você pensa que é de filme. E quando você vê, tá ali pertinho de você e você tem a cura para isso, que é só Jesus, cara. Sim. Tem coisas assim, eu sou um defensor da medicina, de terapia, de psicologia, tudo aquilo que Deus colocou para o ser humano para serem usados como estratégias contra tantas situações, mas a essência do ser humano, a alma mesmo, é Jesus, cara. Sim. Eu desconheço outro caminho e a gente tem isso. Então, quando você tem isso e você encontra pessoas na caminhada carentes disso, você percebe assim, Deus me chamou para isso. Cada lágrima, cada situação, como eu disse para vocês, que você precisa entender que aquilo está cooperando para o teu bem, ali a palavra faz jus e o sentimento dever cumprido. E olhar os jovens também, eu acho, né, sendo transformados, né? É aquela coisa, a gente já até comentou aqui com outras conversas, que tem muito aquele saudosismo, né? Que antigamente era assim, assim, assim. Uhum. Só que se tu for ver, cara, os jovens, o que eles fazem, aqueles que se entregam de verdade, aqueles que adoram de verdade, eles se entregam de verdade. Cara, é uma adoração diferente, é uma entrega diferente. Os caras, quando pegam, assim, pra valer, eles vão até o fim, até não ganhar alguém, ele não para, aquela chama, né, não se apaga. E eu vejo uns jovens de hoje aqui que estão começando, não, mas que estão na igreja agora, se firmando agora, parece que eles têm mais sede do que antigamente. Parece que eles vão... não sei se é uma percepção minha. Não, mas eu concordo também contigo, porque por que a palavra fala que Deus quer o coração? É o coração que Deus quer.
porque ali parte a fonte da vida. Sim. Todas as tuas intenções, tudo aquilo que você faz ou deixa de fazer, vem do coração. Quando o jovem, ou qualquer pessoa, né, mas nós estamos aqui do assunto de jovem, ela entrega o seu coração para Jesus, tudo testemunha a glória de Deus. Sim. A vida dela está entregue, isso eu estou falando em todas as áreas. Ela está no trabalho, ela está representando Jesus. Falou da parte financeira, ela entrega sem reserva. Tudo testemunha a Jesus. Não existe aquilo de, essa área aqui não. Isso aqui eu guardo para mim, isso aqui é minha estimação. Não, quando Jesus toma conta do coração da pessoa, ela faz de tudo para testemunhar e viver isso de maneira intensa, né? Por isso que lá em Apocalipse fala do primeiro amor, né? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor, as primeiras obras. Quando a pessoa chega para Jesus e o coração dela está 100% voltado, não tem nada que faça ela parar, né? Mas o próprio Davi orou a Deus, né? Dizendo, Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Ele percebeu ali que era necessário voltar ao estágio anterior, às primeiras obras, né? Então, muito mais nós, que eu disse, né, tenho uma caminhada já com Deus, constantemente eu estou me policiando. Senhor, não deixe o meu coração endurecer. Quero estar sensível àquilo que tu tem para esse momento, para esse tempo, para essas pessoas, né? Cada oportunidade que nós temos de acordar é uma oportunidade de representar Jesus, né? Pode seguir Jesus. Eu admirei quando eu percebi a temática do podcast de vocês, porque eu entendo isso. Se você está no ponto de ônibus, numa fila de banco, lá é o teu campo missionário. Hoje eu percebo também tanta gente, gurizada, que fala em servir a Deus como missionário, né? Tá lá na África, lá não sei aonde. E amém. Glória a Deus. Admiro quem faz esse trabalho assim transcultural, porque é um desafio muito maior do que você falar com pessoas da mesma cultura. Mas se você vai a fundo, algumas pessoas não cumprimentam nem o vizinho, né? Tem oportunidades de falar de Jesus. Nem o irmão da própria igreja, né? Também chama de irmão, né? Exatamente. Mas seu irmão, daí tu não é um irmão realmente. É bem complexo isso daí, cara. Se nós for olhar a tua família, o teu campo principal missionário, a tua casa, e aonde você estiver plantado, ali é o teu campo missionário daquele momento. Deus pode te levar longe, aos confins da terra, às nações. Mas se você não for fiel no pouco, onde você está inserido, jamais Deus vai te confiar missões maiores, né? Então, eu conheço muita gente que já foi para outros países e eu percebo assim que não foi com a motivação certa, né? Tem uma outra frase que eu sempre digo, que é a coisa certa com a motivação errada, com o tempo ela se torna a coisa errada. Você tem que fazer a coisa certa, mas o teu coração tem que estar na motivação certa. É bem verdade. Eu acho que a pessoa vai meio imaginando, querendo viver experiências e tudo, né? E não sabe bem certo o que ela quer. Na verdade, eu vejo que é meio romantizado essa questão, tipo de ser missionário na África. Porque não é fácil. O negócio é, não, eu quero ser missionário na África, mas tu acha que lá tu vai ter Nescau, tu acha que lá vai ter comida, sabe? E não é isso. É um negócio totalmente diferente, um negócio que... E tu chega lá, tu sente o impacto, tu pensa, mas acho que não era isso daí que eu queria. Então, acho que não é. Lá na empresa que eu trabalho, hoje eu trabalho numa empresa que tem muitos funcionários, quase 500 funcionários, e a galera lá é quase toda jovem, majoritariamente jovem. E tem uma moça que tá indo pra África, rapaz. Mas eu percebo assim que ela tá fervendo por Jesus. Quando você ouve ela falar, ela tá se preparando, ela vai primeiro para um país vizinho lá para aprender a cultura, para, enfim, se preparar para realmente imergir nessa situação. E eu percebo assim que ela tá abandonando tudo, ela tá assim, é uma exceção, cara, porque muita gente vai nesse lance aí de se emocionar e não tá com... É um negócio meio... E isso ainda reforça muito mais essa tese de que você precisa estar com a motivação certa. O Eric, que tá aí com nós também, até gravou uma música com nós também. Ele falou que ele fica aqui mais 1 ano e meio. Depois ele vai para uma escola, ele comentou qual que era, agora eu não Centro lembro. de treinamentos missionários da... É da própria Assembleia, se não me engano. Ele vai para esse centro porque ele quer se preparar, porque é a chamada dele. Ele não vê outra coisa, assim, tu conversa
com ele tudo. E ele achou uma esposa, achou não, né? Deus deu uma esposa pra ele. Deu uma esposa pra ele que tem a mesma chama, cara. Então Os dois não tem. Tu conversa com ele, ele chamou pro evangelismo, ele tá, chamou lá na sede, ele vai, chamou aqui, ele vai, entendeu? E é um jovem assim que tu olha, cara, não tem carro, não tem moto, tipo assim, isso aí não tem desculpa pra ele, não existe. Você sabe que quando é de Deus, ele dá as ferramentas, ele confirma, né? Quando eu tive a oportunidade de assumir a geração forte, logo conheci minha esposa, e daí a gente casou e parece que tudo contribuiu para que o trabalho acontecesse da maneira que aconteceu, cara. Então, isso que tu está contando como testemunho, eu percebo também que é uma realidade. Uhum. Deus prepara tudo no momento certo, da maneira certa, para que a vontade dele prevaleça. Sim. Né? Isso que a gente está falando das intenções não se encaixa só no trabalho missionário, mas desde a pessoa que almeja, por exemplo, ocupar o altar. Né? Uhum. Se ela não tiver com a motivação certa, ela está se frustrando e não está agradando a Deus, né? Então, tudo isso, tudo que a gente for fazer, que a palavra diz que é para nós fazer como se fosse para Deus, nós precisamos primeiro alinhar nossas expectativas no céu. Eu sempre digo, inclusive agora, recentemente, que 15 dias atrás, nem isso, nós tivemos um evento, o Ajuntamento Regional de Jovens, ali na sede, e eu falava a respeito de nós alinharmos as nossas expectativas no céu. Porque o jovem, dessa geração que chegou agora, cara, ele tá muito na onda da experiência. Uhum. Não sei se vocês têm essa interpretação também de que eu quero experimentar. Sim. Se eu não sentir, se não... E assim, esse lance de experimentar, ele é muito peculiar, né? Não sei se é a palavra certa, porque as nossas diretrizes, o nosso manual de vida, Deus deixou, que é a palavra, é a Bíblia. Ali tá todas as orientações. Mas vamos ver qual é, né? São muitas mentiras que o diabo conta. A primeira é do não dá nada. Não dá nada. Depois tu vê. Faz para ver qual é e às vezes... faz feliz. Nada é errado que te faz feliz. E nessa onda, muita gente coloca a vida à mercê, né? Daquilo que Satanás... Porque ele vem para roubar, destruir, para destroçar. Ele não tem perdão, né? O inimigo das nossas almas. Mas muito mais Jesus tem, né? Vida com abundância para dar. Mas para aqueles que querem, né? Lá como Deuteronômio está colocado, a bênção e a maldição, né? Tá na tua frente. Então, qual que é o papel da igreja, nós como jovens cristãos? Ensinar os jovens de hoje em dia a tomarem as decisões certas, que são aquelas que são pautadas pela palavra. Sim. A pessoa que é pautada pela palavra, ela tem tudo. Ela tem o alinhamento dos seus caminhos, como diz, né, Salmos 105, se não me engano, que é lâmpada para os nossos pés, palavra, vida e luz para o nosso caminho. Então, o jovem, ele tem muito essa ansiedade do que eu vou ser, com quem que eu vou casar, meu Deus, né? E Deus tem o melhor. Verdade. Deus como pai, né? Tem a parábola que se você como sendo maus, não vão dar pedra para o filho no lugar de pão, muito mais Deus não quer dar coisas boas para nós que somos filhos. Então, essa perspectiva, me fugiu a palavra aqui, mas é essa visão que nós temos que passar para a galera, de que Deus continua fiel, embora as situações muitas vezes digam que não, Deus continua sendo um pai amoroso. Não, isso é verdade. E esse negócio de confirmação, até quando eu estava noivo, eu fui numa oração que faziam na quinta-feira ali na quadrangular, iam poucas pessoas. Daí eu sentei no banco lá no meio, daí tinha alguns caminhando, orando e tal, e eu com a mão na minha aliança. E daí orando para Deus, pedindo e tal, e ele, mais uma vez, aquela confirmação, né? Cuida que fui eu que te dei. Eita! Sabe, eu já tinha certeza, já tinha o direcionamento, Deus já tinha, mas em oração, em agradecimento e tal, ele mais uma vez, ele falou, não, cuida que fui eu que te dei, fui eu que te entreguei. Então ele sempre tá confirmando, ele é uma coisa que eu sempre falo também, ele sempre tá falando com nós. Ele tá dando direção para nossa vida, ele tá nos orientando a todo momento. Só que tem momentos em que aquela onda, né, aquelas coisas que nem Pedro quando caminha pelas águas, né? Enquanto ele tá firmado ali em Jesus, ele tá caminhando. Quando ele nota as ondas, o mar, né, tudo fechando, como tá ficando perigoso, tá ficando escuro, ele tira o foco, ele começa a afundar, né? Então, quando a gente perde o foco naquilo que realmente interessa, né, nas preocupações, né, a gente perde o foco e tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida, na nossa família,
né? Aquilo ali vai nos tirando o foco, a gente vai perdendo o direcionamento, né? Mas como ainda na passagem diz, né? Que quando Pedro começa a afundar, Jesus, ele só leva a mão e traz de volta, né? Então ele tem sempre estar do nosso lado ali para nos erguer, para nos orientar, e a gente tem que estar de ouvidos abertos mais do que nunca. Qual que é o desafio da atualidade que eu penso que é a estratégia de Satanás para tirar o nosso foco? É as distrações. Cara, muito se falava, né, antigamente, ainda se fala sobre ídolos, né? Sobre tudo aquilo que toma o lugar de Jesus na nossa vida é um ídolo. Então, as distrações, quando você coloca qualquer coisa tomando o tempo que devia de ser da tua fé, de você alimentar a tua fé, ela não é mais bênção para ti. Sim. Se torna um ídolo, né? É irado você ter o teu time do coração, você gostar de algum jogo, gostar de não tem nada errado. Mas a partir do momento que aquilo ganha uma importância maior do que a que deveria e vai colocando Jesus lá embaixo na lista, aquilo se torna um ídolo. Então são essas distrações hoje com a internet, tantas coisas que vocês sabem que a internet oferece, isso tem tomado a atenção dos jovens, né? E essas distrações é a estratégia da vez para Satanás diluir a fé das pessoas. O que ele quer? Ele não quer simplesmente tirar você da igreja, ele quer diluir a tua fé. Relativizar pode as ficar, coisas. Né? Relativizar as coisas. O que eu percebo hoje? Há uma relativização daquilo que Deus coloca como mandamento. Por exemplo, o que eu quero dizer quando eu digo relativizar? Tudo pode, todos os caminhos levam para Deus, né? Você ouve falar de horóscopo, é reiki, é não sei o quê. É tantas situações que eu podia citar aqui para vocês, que você percebe que as pessoas, elas não estão assim, com Jesus e não tem outro. Mas se o próprio Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Não é vai ao Pai, vem ao Pai, a não ser por mim. Então ali é o caminho, né? E muitas vezes as pessoas, por tanta oferta de tantas coisas e por não ter essas raízes de uma fé firme, acabam entrando em tantas situações e ali Satanás vai diluindo a fé da pessoa. E hoje nós vemos igrejas lotadas, mas de pessoas que não têm uma fé firme. E aí entra aquela parábola das 10 virgens, né? Todas estavam esperando o noivo, mas só metade tinha a lamparina acesa. Né? Então, o que eu entendo com isso? Que as que não estavam com a lamparina acesa são as pessoas que hoje estão nas igrejas com uma fé relativizada, uma fé diluída. Eu sou uma pessoa muito de fé, mas em tudo que é coisa. Menos. Exatamente. Jesus, né? Eu conheço pessoas que colocam salta da porta, que faz tantas situações mandingas, né? Tem até uma macumba gospel que sabe que a galera acredita que dá certo, mas, cara, a palavra, ela é clara. Ela não existe outro caminho, né, cara? Não dá margem para isso. Prova dessa minha fala aqui a respeito da diluição da fé é a comunidade cristã no Brasil. O Brasil é um país majoritariamente cristão. Tanto que até na cédula lá do dinheiro, né, do real, está escrito Deus seja louvado. Vocês já viram? Sim. Então, é um país majoritariamente cristão. Mas se você olhar à medida que o número de cristãos, a porcentagem de cristãos cresce, parece que todas as coisas ruins crescem também. A pornografia cresce, a corrupção cresce, tantas situações crescem, e aí você percebe assim, algo está errado. Quanto mais o povo cristão cresce, mais coisas boas deviam vir junto. Não é isso? Que é a lógica da coisa? Mas qual é a qualidade desses cristãos que estão... Exatamente. Que está crescendo em número? Então, muito mais... Antigamente, por exemplo, você sabe que você via alguém evangélico, crente, como você dizia, né? Você conhecia quilômetros. Você conhecia pelo jeito de andar, pelo jeito de falar, pelo jeito de se vestir. E hoje o que mais tem é crente apaisana, cara. Que você tem que fazer uma investigação muito forte para você descobrir que a pessoa vai na igreja. Porque ela tá lá camuflada, ninguém sabe que eu sou crente, que se eu falar que eu vou na igreja, eu já vou ser podado, eu já vou ser discriminado. Ou daí tem um outro viés que é o da moda de ser crente, né? Sim, essa também tem isso daí, né? Essa eu acho que é a mais perigosa que tem hoje. Tipo assim, pô, tá todo mundo indo nessa vibe agora. Quero uma foto lá. Vou ver qual é e tal. Aí tu tá lá rolando o feed ou passando os stories, tu vê, num dia tá numa parada sinistra, no outro dia tá na igreja, daí já intercala. Então, o que Satanás tá fazendo? Diluindo.
Exatamente. diluindo. E nós estamos pior que perdendo isso é o qualidade, negócio cara. mais perigoso, né? Porque essas pessoas não veem que se estão, sabe, se elas estão erradas ou estão certas. E as pessoas de fora, elas sabem o que tem que fazer. Elas têm um caminho, elas sabem, não, eu tenho que ir na igreja. E a pessoa que tá dentro da igreja fala, o que que eu vou fazer? Não tem o que fazer. É aquela coisa que a gente fala, quando as pessoas sabem que você é cristão, aconteceu alguma coisa errada, a primeira coisa, viu? Ora lá por mim. É? Ora lá pela minha família, eles se Muito. pedem, cara. Mas e por que a pessoa mesmo não vai, né? A gente tenta explicar, cara, você tem acesso também, assim como eu, você pode orar como eu, velho. Vai lá. Deus não tem filhos prediletos, né? É, Se mas tu fizer com assim, fé e devoção ali, com teu coração quebrantado, a chance de Deus acontece. responder a minha oração é a mesma que a tua. entende? E hoje essa coisa que a gente tá falando é bem perigosa, porque a maioria das pessoas vai na emoção. Porque é uma coisa que eu noto hoje muito. Cara, e eu acho legal, eu acho bacana nas igrejas, mas assim, aquele ambiente, ele tá virando um ambiente assim que é propício para você chorar, entendeu? Que você vai escutar um louvor ali, você já não tá num dia bom, cara, e as pessoas estão confundindo isso com o toque do Espírito Exatamente. Santo, com o agir do Espírito Santo, ou Deus tá falando, cara, teu emocional já tá abalado. Aí acontece isso, só que daí você sai dali, não, agora eu tô bem, já chorei, já aliviou. Cara, vai Aí- dali pra um bar, pra uma festa, e daí aquela coisa, não, mas eu vou na igreja, já basta. Eu conheço, já basta. Cara, aí Cara, é um campo assim que se nós ir a fundo, rapaz do céu, sai coisa dessa conversa. Sim. Porque existe uma teologia hoje muito de falar o que você quer ouvir. Por isso Exato. que ela alcança tantas pessoas. Você percebe muitos, até coaches, né, que tem tantos seguidores, cara, milhões de seguidores lá na rede social. E glória a Deus, eu penso que Deus permite que isso aconteça. Porque de alguma forma alguém está sendo alcançado por aquilo. Mas se você tomar isso por padrão da tua teologia, você está se equivocando. Sim. Porque Deus quer falar com você diretamente. Uhum. O véu se rasgou para que o Breno tenha acesso livre a Deus. Exatamente. Você precisa de um mentor, de um líder espiritual, pessoas para você, como que eu vou colocar? Certo. Admirar, Isso. para você ter como referência, essa é a Sim. palavra, precisa. Mas Deus quer ter um relacionamento individual com você. Hoje as pessoas não querem pagar o preço de ler a Bíblia. E aí quando ouve ali uma mensagem de 1 minuto e 30, ela toma aquilo por a verdade teológica. Uhum. E uma coisa que muitas vezes está solta, está fora de contexto Sim. da escritura total. Porque a Bíblia, ela é a Bíblia do primeira página até a última. Sim. Ela é completa. Se você tirar uma palavra, já não é. mais. Entendeu? Ela não se contradiz, ela é inerente. Então, o que eu percebo? Que a teologia das pessoas está muito baseada no que elas ouvem de outras pessoas, e não do que elas ouvem de Deus, do que elas buscam da palavra, na fonte. Né? Você percebe que as pessoas estão com preguiça. É mais fácil, né? Você está ali no celular, você vê uma mensagem. Já Eu tá sou ali, um né? cara que 2, eu 3 gosto de minutos. ouvir mensagens, tá? Eu tô fazendo meus afazeres, se eu tenho condições, eu ouço um podcast, né? Que é aquilo de pessoas que eu acredito que estão na mesma verdade que Sim. eu e que agrega na minha fé, mas a teologia essencial do José Lucas, ela não pode se basear na cabeça Ela não dos pode, É. não dá pra substituir, né? Lá no último capítulo do livro de Jó, ele vai dizer assim: eu te conhecia, Deus, antes de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, é com os meus olhos que eu tô te vendo. O que isso significa? Olha, eu já acreditava, era bacana, era top, Já mas tava legal. agora, Uhum. agora a experiência é outra. Eu costumo também falar isso, que é muito bom você ouvir um testemunho. Sim. Eu chegar aqui para vocês, ó, gurizada, Deus fez isso, aquilo na minha vida, a audiência, né? Ouvir, olha, o testemunho do José Lucas, da gurizada que tá lá, benção. Agora, você sentir isso, Deus mudar a tua vida, Deus entrar assim com uma provisão impossível na tua história, mudar uma circunstância que ninguém mudaria. Você pode ouvir 1000 testemunhos, não O teu chega é- nem ao pé. É sobre Cara, ter e as aquilo próprias quando- experiências. Quando né? acontece isso, tu quer sair falando pra todo mundo, você fica, meu Deus, como é que aconteceu? Como é que, cara, às vezes tu ora, pede, acontece e você ainda fica maravilhado, né? Cara, isso é experiência, a gente fala, se fosse fácil, assim, chegar a falar pra qualquer pessoa, não só pra jovem, mas pra qualquer pessoa, cara, vem aqui, vem experimentar isso aqui. Só experimente isso aqui, se você não gostar, beleza, pode sair, mas vai a fundo, experimenta de verdade, sabe? Sinta o Espírito Santo de verdade, se entrega pra Deus de verdade, porque não E tem, Deus cara. quer falar, tá?
Deus quer ter relacionamento. Não. E ele não precisa do fundo musical, como tu falou, aquele ambiente preparado para você se emocionar. Não. Eu percebo assim que Deus só quer um coração disponível. Exato. Só um coração disponível. Quem está nos assistindo, acompanhando aí, eu quero te encorajar. Tenha um coração disponível a Deus. Deus já falou assim comigo de tantas formas. A mais recente eu estava escutando, cara, uma música sertanejo gospel. Eu tava, cara, eu sou bastante eclético, sabe? Gosto e tal, tenho sono, cara, e aí eu gosto de ouvir, assim, vários estilos de música. E aí tem uma playlist lá que eu tava olhando e tal. E orando, pensando em Deus, sabe quando está no orar sem cessar ali, que no teu espírito você tá buscando a Deus e ouvindo aquilo, cara, numa coisa assim completamente despretensiosa, e Deus falou comigo que chega a me arrepiar, assim, só de contar para vocês. Então, como no profeta, né, esperava uma resposta de Deus, mas a brisa suave é que veio. Então, Deus tem muitas formas de se manifestar. Não é um padrão, uma forma de bolo. Ele sabe da tua necessidade, mas ele quer saber do teu coração disponível. E não existe forma melhor de Deus falar com nós a não ser da sua palavra. Eu sou, assim, formado em teologia, sou teólogo, mas eu amo a Bíblia. Então, a pauta das minhas conversas, eu procuro sempre citar a Bíblia e dizer, olha, o padrão não sou eu, né? Muitas pessoas, por saber da jornada que a gente tem na igreja, vê os stories, às vezes tocando, às vezes pregando, né? E acaba pedindo, e você, que é da igreja, o que você acha sobre tal assunto? Cara. Eu digo, olha, a minha opinião vale tão pouco, mas a Bíblia fala isso, né? Hoje nós vemos que tem muita gente carente de dar opinião, cara. A internet formou, Meu Deus, cara. formou doutores. Deu bosta Que a pra pessoa muita nunca gente. estudou para aquilo. E ela dá um Google e é especialista, cara, do negócio. Você já reparou? É verdade. Todo mundo quer dar opinião, mas eu procuro ter um zelo grande, porque quando alguém me pede opinião nesse estilo que eu tô falando para vocês, eu percebo que ela quer ouvir uma palavra assim como se fosse Jesus falando. Tá, e Jesus, o que pensa disso, né? Porque tu é da igreja. E aí eu digo assim, olha, a minha opinião vale tão pouco, mas a palavra de Deus, ela diz assim, assado e tal. E aí eu levo uma perspectiva bíblica, que é o nosso padrão de proceder, né? Nós somos como aquele carteiro que leva a carta, mas não é digno da mensagem que carrega, né? O arauto do rei, ele não é digno da mensagem que carrega. Se tu olhar assim, nós temos que dar o exemplo, temos que ser o padrão de Jesus. Mas bom mestre, como disse o jovem rico, né? Porque bom é só um que está no céu. Então a pessoa que se envaidece por estar num cargo, numa posição, ou por qualquer situação, cara, ela não entendeu nada do cristianismo. Porque bom mestre é só um. Então essa perspectiva a gente tem que sempre levar. E eu carrego no meu coração muito firme de entender que quando eu falo e as pessoas me ouvem por entender essa jornada, de alguma maneira eu estou representando Jesus. Se eu fizer feio ali, não é só eu. Exatamente. Né? Eu represento uma igreja, eu represento uma família, eu represento uma mensagem da qual eu não sou digno, mas Deus, em sua infinita misericórdia e graça, me chamou. Amém. Amém. Cara, e aí a gente fica pensando nessas coisas aí, né? Nossa. Cara, Deus, ele é tão bom com nós, né? Tipo, de deixar a gente viver experiências, deixar fazer aquilo que ele quer. Parece meio... Mas assim, cara, é tão bom fazer aquilo que ele quer e não o que a gente quer. Né? E as pessoas ainda não conseguiram chegar nesse entendimento, muitas delas, né? Que a vontade dele é muito melhor do que a nossa. Não existe outra... É porque a gente faz, é normal a gente ter planos, sim, a gente tem que ter, né? Você imaginar o teu futuro, mas assim, sempre colocar Deus à frente e, cara, o que o Senhor quer? O que o Senhor tem pra mim? Ó, eu imagino isso, mas o que o Senhor tem pra mim? Essa questão, né, tem muita gente teologicamente falando discussões, né, mas você é calvinista ou você é arminiano, você acredita na predestinação, não acredita? Eu digo assim, eu acredito que Deus tem um plano para nós, mas cabe a nós, mediante o livre-arbítrio, escolher se esse plano nós queremos fazer parte dele ou não. Né? Deus tem sim, como diz lá em Salmo 139, os nossos dias escritos no livro, antes mesmo, porque Deus caminha na eternidade. Né? Para você começar a entender a grandeza de Deus, você tem que entender que ele não está refém daquilo que nós estamos, da matéria, do tempo, ele caminha na eternidade. E a partir do momento que você entende isso, tu percebe que Deus, ele é
como é que é? Onipotente, onipresente e onisciente. Então ele sabe tudo, ele pode tudo, ele está em todos os lugares. E isso é complicado para nós, na nossa inteligência limitada de compreender. Eu sou um cara que também, falando um pouquinho de mim, gosto de estudar desde do universo quântico ali, os átomos até as galáxias, né? Tudo porque eu percebo em todos os detalhes que a natureza proclama a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das mãos, né? E isso é algo que eu levo no meu coração também, por entender que tudo testemunha a glória de Deus, né? E, cara, eu sou falador, eu gosto de explorar vários assuntos assim, né? Então, é mais ou menos isso. Não, mas é aquela coisa também, esse tempo tava indo trabalhar e daí aquela chuva e sol e deu e aquele arco-íris assim, né? Eu falei, pá. E aquele dia Deus, ele me falou algo, né? O Espírito Santo, é que a minha esposa, ela tava procurando trabalho ainda e naquele dia, aquela conversa com Deus descendo pra trabalhar, né? Eu olhando, eu falei, pá, que massa aquilo ali, né? Tipo, pra mim é um sinal que Deus tá aqui, é aliança e tudo. E daí eu fiz uma oração e indo trabalhar. E daí, quando eu saí do escritório que eu já tive a resposta da oração. Sabe? Não era nenhuma oração, era uma conversa, assim. Que as pessoas às vezes têm uma coisa, nossa, eu não posso orar aqui, eu tenho que me ajoelhar, eu tenho que fechar meu olho, tenho que colocar um fundo musical, eu tenho que apagar a luz. Imagina algo assim que não é necessário, né? Uma conversa com Deus. E, cara, e aquela foi uma das últimas experiências que eu tive com Deus. Eu falei, meu Deus. Cara, a gente é tão pequeno assim, sabe? A gente ser pequeno diante de Deus, só que Ele dá essa importância pra nós, sabe? Você ter acesso, assim, né? Uma pessoa tão grande, um ser tão grande, né? Todo poderoso, e aí tu fica imaginando. Às vezes eu fico viajando nessas coisas, imaginando, como é que pode? Como é que ele conhece? Como que ele tá aqui comigo e não tá ao mesmo tempo, sabe? Como é que ele tá lá com outra pessoa? Cara, é uma coisa... Voltando ao raciocínio que eu estava falando, né? Nós temos parte no plano de Deus. Nós podemos dizer sim ao que ele estabeleceu ou não. Sim. Nós entramos em dois assuntos, né? Da grandeza de Deus e do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Ambos são assuntos que eu gosto. Mas finalizando o do propósito, né? Cabe a nós, mediante o livre-arbítrio, decidir. Eu quero fazer parte do que Deus tem para mim. Lá em Romanos 12:2 fala a respeito da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então ele não era, né? Lá, se não me engano, em Jeremias diz assim: eis que tenho planos, né, planos de bem, de bênção, não para causar dano. É mais ou menos assim que está escrito. Então Deus quer o nosso melhor. Sim. Mas nós precisamos nos enquadrar ao que ele também espera de nós. Exato. Né? Então, a porta continua sendo estreita. Embora tudo coopere para o bem e queira o nosso bem, né? As coisas de Deus. E agora falando a respeito da grandeza de Deus, que é o outro assunto que a gente abriu duas caixas aqui, né? Tudo testemunha. Sim. Tudo testemunha. Por isso, assim, eu gosto de estudar esses assuntos por entender que isso também dá base para a nossa fé. A ciência também testemunha a glória de Deus. Embora as pessoas achem que há uma guerra entre religião e ciência, tudo testemunha a glória de Deus. Tudo se encaixa perfeitamente, né? Como diz lá no livro de Jó, o tamanho da mão de Deus que segura a terra no nada. Cara, se você olhar, tem tantas passagens que dão respaldo para o que a ciência hoje descobriu e ainda continua descobrindo, e Deus já sabia, já tinha tudo escrito, já. Tava ali, já. Tava ali. Tava Só ali ler já. a Bíblia ali. É só o cara querer estudar um pouquinho que ele vai perceber assim, poxa, tá aí a verdade, e a verdade tem nome, e é Jesus. E assim, ó, acho que semana passada, semana retrasada, a gente tava conversando lá na sala sobre isso daí. E, enfim, o pessoal lá tá começando na igreja, né? Tem um Rangel lá que trabalha comigo que tá mais tempo, o Fagundes, enfim. Mas eles estão começando, assim, sabe? E daí a gente entrou nos assuntos, assim, tipo, o Augusto lá que trabalha comigo falou, mas e a ciência tá comprovando aí o Big Bang, não sei o que lá, e tudo mais, tudo mais. E aquilo começou a me fazer refletir muita coisa, sabe? E que a gente tá gastando tempo com coisa que às vezes não é necessária para nós. Exatamente. Coisa que, assim, que a gente fica gastando tempo pensando, não, mas e como é que começou?
E como que, sabe, como que vai terminar? A gente não tem que saber isso daí, sabe? Tipo, isso aí eu vejo que é um adicional. Mas a gente tem que estar ligado, sabe, com Jesus no agora. A gente tem que viver o agora, a gente tem que viver, sabe, buscar coisas, claro, para amanhã, não ficar preso também só no agora, né? Mas eu vejo que, sabe, às vezes a gente fica preso numas coisas assim que não tem Paranoia. necessidade. É A gente como eu tá falei gastando tempo. Falei da teologia, né? No campo teológico, essa pergunta do calvinista e arminiano existe muito, né? Mas eu Exatamente. te pergunto, será que chegar lá diante de Deus ele vai pedir, mas você era mais da teologia calvinista? Ele- Porque se você for de onda, aí você vai para esse lado. Não. Daí você Não vai é. pra... Separar os grupos. Então, nós vamos gastar tempo com isso, cara. Se tem coisas que a própria palavra diz, né? Lá para João, na ilha de Patmos, escrevendo o Apocalipse, olha, essas coisas aqui você sela, não escreve. Por que Deus ocultou ali algumas coisas? Ocultou não é a palavra, porque Deus não é do ocultismo, né? Mas ali suprimiu algumas coisas, porque não cabe ao nosso entendimento humano. Exatamente. Tem coisas que a gente não precisa saber, né? Tem coisas que nós não temos capacidade de administrar na nossa mente para saber. Não significa que Deus está escondendo, mas aquilo que é para nós saber está ali. Sim, tá É a ali, né? verdade plena, escrita, registrada e deixada para que hoje nós tenhamos esse manual, que é a Bíblia, né? Então, eu percebo assim, até lá no final do livro de Apocalipse fala de como é o céu, que as ruas são de ouro. Se você olhar como Apocalipse é um livro muito simbólico e usa de alegorias, será que as ruas são realmente de ouro, eu pergunto para vocês? Ou será que João, na sua pequena capacidade humana, não pensou assim, poxa, isso aqui é tão valioso que a coisa mais valiosa que eu consigo pensar é um... Eu acho que a gente não consegue imaginar outra coisa, né? Tu percebe? Tem como... Não estou dizendo que não são, né? Não Sim, quero né? que isso herege. Mas assim, Mas não tem como explicar, né? eu Não tem penso, como tu eu falar... penso que ele chegou lá, cara, e viu a parada toda. E ele pensou naquilo que mais se Como é que eu assemelhava. vou descrever isso? Cara, que é isso? Para as pessoas compreender também, né? Eu vou dar um exemplo aqui daquilo que eu tô falando. Preste atenção. Se você pegar um cego de nascença, o cara nasceu cego, viveu a vida inteira cego. E aí lá vai lá o Brendo e vai explicar as cores pro cara. E aí você vai chegar pro cego e você vai dizer assim, olha, o verde, cara, verde é uma cor vibrante, tem na bandeira, nas árvores. O azul no céu, reflete no mar. Cara, ele pode imaginar e usar da maior criatividade. Mas será que ele vai entender o que é as cores? Ele nunca viu. Então, assim, o céu, eu acho que ele é tão grandioso, nem o olho viu, nem o ouvidos ouviu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, eu penso que ele é tão grandioso que os adjetivos aqui da terra, eles não dão conta, não são capazes Exatamente. de descrever a glória de Deus e aquilo que ele tem preparado como recompensa e galardão para aqueles que perseverarem até o fim. Tu percebe como a nossa capacidade é tão minúscula? Cara, mas a gente não tem capacidade de imaginar ou às vezes até acreditar naquilo que ele manda falar, que ele entrega pra nossa vida, que é o nosso chamado. Entendeu? Porque, cara, que agora eu me uso de exemplo, cara, que o pastor chegou, colocou a mão na minha cabeça, eu nem ia na igreja e falou, cara, tu vai ser pastor. Aí eu cheguei em casa, eu dei risada, falei, mãe. Falei, cara, e foi ali na quadrangular. Falei, cara, eu falei, eu acho Será que, que sou né? eu? Será que Será sou que eu? é? Porque eu falei, cara, Será eu que já Deus tinha... não errou? Será que É, ele olhou eu dei direito? Não era do risada. lado? É, porque tu imagina, porque eu pensando, cara, eu nem vou na igreja. Eu já tinha tatuagem já. Eu falei, imagina, mãe, um pastor tatuado, tipo assim, na minha cabeça. Eu falei, cara, você tá muito errado. Cara, e pra você ver que tu não. Deus usou até uma mula para falar, cara. Não vai usar nós, né? É óbvio que, como diz a parábola, né, de que não se coloca remendo novo em pano velho, nós precisamos nos renovar, Sim. né? Deus espera que nós venha, mas não continue como está. Né? Exatamente. Tem que haver uma conversão e um processo, como nós falamos no início do podcast. Mas ele pode nos usar. Ele quer nos usar. Ele quer nos usar para sua glória. Então precisa pessoas disponíveis. Exato. Né? E isso que eu penso assim que é o mais difícil. Pessoas com o coração 100% disponível. Eu costumo dizer, quando eu estou em grandes concentrações de jovens, eu digo assim, ó, Deus não precisa de toda essa multidão aqui. Ele precisa só de um. Disposto a fazer a boa diferença. Disposto a entregar a sua vida pela mensagem, né? Nós não somos dignos da mensagem. Sim. Se você olhar, biblicamente falando, tantos personagens que caíram em erros grotescos que hoje nós condenaríamos, assim, se fosse olhar um olhar de julgamento,
mas que foram chamados segundo o coração de Deus, cara. Davi e tantos outros que eu podia citar aqui, que na sua trajetória não foram impecáveis, porque impecável teve Um só. um. Então nós somos falhos, mas aquele que se santifica não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que sempre se limpa. Eu tenho também essa palavra gravada no meu coração, de que o pecar precisa ser um acidente. Você vai pecar, você vai pecar, cara. Mas aquilo não pode fazer parte da tua estrutura de vida, do teu cotidiano. Aquilo tem que ser uma exceção, um erro, e você precisa ter o coração pronto a se quebrantar e se arrepender diante de Deus. Esses são os vasos que Deus procura, os verdadeiros adoradores. Sim. Eu escutei também uma vez uma pregação, um cara falou, Deus, ele não quer pessoas preparadas, ele quer pessoas disponíveis. Exatamente. Porque preparar, ele prepara. Agora, o disponível, que você falou, Vou dar um outro exemplo para vocês. Não sei se vocês conhecem, se a audiência conhece, a série que agora tá bombando, The Chosen. Uhum. Já assistiram? Não gosto Quem- muito disso, mas eu já peguei uns pedaços. Eu gosto. Eu recomendo porque eu gosto. Eu acho assim que tá bem à frente de tudo que a gente tem até agora, de novela, de Record, não sei o quê. Assim, é óbvio que eles continuam usando uma trama para ter como dar uma continuidade Sim. na história, né? Não é tudo 100% Sim. bíblico. Mas aquilo que eles se propuseram a contar tem uma maioria bíblica. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa série é que ela traz uma perspectiva da escolha de Jesus e os discípulos. E ali, você olhando com um olhar assim, não teológico, cultural e tal, você percebe que os discípulos, ou lendo a própria Bíblia, nem precisa da série para se basear nisso, eles eram pessoas zoadas demais, cara. Problemáticas. Eram pessoas zica. Eram os pior. Não sei se vocês têm essa interpretação que eu tenho, mas se você olhar a vida de Pedro, né? Natanael foi escolhido embaixo da figueira, cara. Queimando os sonhos diante de Deus lá no aplicativo. No aplicativo, não na série, né? Que é através do aplicativo. E eu percebo assim, cara, somos nós. Pessoas assim zicadas, problemáticas, que precisam ser tratadas por Deus. E lá ele escolheu. E conforme vai chegando cada episódio, chega um discípulo, eu me vejo ali, cara. Porque eu vejo eles fazerem coisas assim, absurdas, querendo que Jesus mande fogo do céu para queimar os inimigos. Cara, Jesus disse, eu não vim para isso, cara. Calma aí, né? Calma aí, Dá uma brother. segurada. E assim somos nós, às vezes querendo que Deus mande fogo, mas se nós fizer isso, nós estamos atraindo condenação para a nossa vida, porque a Bíblia diz assim, que da maneira que você julgar, você será julgado. Perdoa os meus pecados como eu perdoo aqueles que me perdoam. Tipo, se você olhar biblicamente falando, nós somos essas pessoas. Sim, mano, E não, carentes meu da Deus. graça de Deus. Deus mudou muito a vida, por exemplo, de Pedro, que é o que tinha a personalidade mais forte ali que as escrituras falam, né? Porque ele passou 3 anos com Jesus, vendo Jesus fazer milagres, todo o ministério de Jesus acompanhando, cara. Jesus morreu, o que ele foi fazer? Pescar. Botou a pescar, cara. Tipo, é nóis, assim, fazendo as coisas absurdas. Já acabou, foi, valeu. Tipo, Jesus falou, né? Ó, vai Fechou, acontecer valeu. assim, assado, vocês Tentou. estejam firmes. Cara, na primeira oportunidade, o cara vacila. E pior, é bem o que a gente vive mesmo, cara. Você entende? É nós ali, cara. Porque às vezes a gente pensa, tipo, no lugar deles, assim. Que Tipo, que eles faria? vêm, cara. Eles vêm, o Jesus, cara. Eles veem Jesus. Ou assisti Aí- ali o último episódio que fala dessa cena de Pedro andando sobre as águas, né? Cara, eles saíram, Jesus tinha multiplicado, curado vários ali, multiplicado o pão e o peixe. Eles chegaram no mar, lá no barquinho, em meio à tempestade. Vão morrer. Já Tipo, era, verdade. Eles viram Jesus fazer tanta coisa, aí quando eles Caiu viram a o vulto cara. lá, é um fantasma. Cara, os caras não entenderam qual que era a pegada. A pegada é sobrenatural, é das coisas do alto, é assim, de fazer o que ninguém fez. Né? E eles estavam vendo. Quando tinha oportunidade de mostrar, opa, tem uma fé. Baixava os braços. Em Jesus, né? Ah, pesado, meu Ih, Deus. mas tá difícil, gurizada. De novo, gente. Até quando ele disse, né? Até quando eu vou estar com vocês aqui, cara? Pior que eu. Tanto que ele diz, né? Que vocês viram. Vocês são abençoados por crerem, mas mais bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Tem uma música do Morada que fala sobre, né? Cara, é bem... Não, é pra você ver, a gente realmente vive na fé, né?
Cara, imagine você lá, né? Discípulo, todo mundo viu, todo mundo sabia o que era, o que não era, ressuscitou e ainda assim tava difícil, né? E a gente aqui só, no... só na palavra mesmo, na fé, nas experiências e Cara, seguindo, cara. eu tava pensando ontem no culto, assim, aquela igreja cheia, assim. Aí eu fico pensando, cara, imagina as pessoas que não acreditam, cara, que, tipo, não, sabe? Cara, vê toda aquela galera ali, tipo, acreditando na mesma coisa, confiando na mesma coisa. Tipo, o que que eles têm, o que que vem à cabeça, sabe? Qual é o... O motivo Porque, de não... cara, é igual eu falo, ó, tu vê a Bíblia. Cara, não existe aquilo lá ser, tipo, Só mais um livro, né? só mais um livro. Não existe como uma pessoa escreveu tudo aquilo lá. Foi Olha, a imaginado. Bíblia, Não ela tem mais existe, de cara. 40 autores. Ela foi escrita em mais de 1.500 anos por pessoas que não se conheciam, viveram em realidades, culturas, Cara, é exatamente sociedades isso. diferentes, e ela culmina em uma coisa: Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Se você Exatamente isso. tirar a ressurreição de Cristo, acabou a Bíblia, cara. Porque tudo fala disso, tudo aponta para a cruz, para o sangue de Jesus e para a carência que a humanidade tem de se redimir com Deus. Dessa natureza caída desde Adão e essa aliança renovada, né, do Novo Testamento através do sacrifício de Jesus. Então, eu entendo isso que tu fala porque eu tenho o mesmo sentimento. Mas a palavra também nos garante, né, que o evangelho de Jesus é loucura para o homem, Sim. né? É loucura para aqueles que estão se perdendo, mas para nós é o poder e a salvação. É o que as escrituras nos garantem, né? E dizendo ainda sobre essa loucura, a sabedoria de Deus, né? A loucura para o homem. Porque, cara, muita gente olha para o estilo de vida que eu levo hoje e acha assim que eu sou idiota. Ela não fala. Não fala, mas fica... Mas eu percebo, cara, desde as pessoas que visualizam meus stories assim, por ter um estilo de vida diferente do padrão, Sim. do normal, Né? do cotidiano, e elas pensam assim, pô, cara, tá perdendo a juventude, mas assim no meu coração eu tenho a maior confiança que eu tô ganhando, cara. Sim. Entende? Por quê? Porque pra mim o evangelho já não é mais loucura. Entendeu? Porque eu acessei esse lugar. As experiências que nós temos com Deus nos fazem entender os mistérios de Deus. Porque eles não são revelados de qualquer maneira. Eles são revelados para os filhos. Sim. Né? E... É uma loucura. Não, é um negócio muito. E eu vejo que as pessoas, tipo, fora, assim, Foi elas... full o papo, né, cara? Não, bastante. Elas se movem, cara, muito por vontades. Sentir, né, o coração. Muito por. Ah, eu tô com vontade de fazer isso aqui. Vou lá e vou fazer. Vou lá e. Mas eu não quero mais isso daqui agora, é isso daqui agora. E isso, na verdade, é do ser humano, né? É do ser humano. E a gente na igreja tem que lutar contra as nossas vontades, tem que fazer a vontade de Deus. E isso acaba sendo. As pessoas ficam olhando, deixa eu ir lá, vou lá na festa, vou lá fazer isso. Vou fazer... Capaz que eu vou na igreja. Existe uma palavra hoje que é hedonismo. Vocês já ouviram falar essa palavra? A nossa sociedade hoje ela está pregando 100% isso. Se você der um Google aí depois do podcast e pesquisar sobre o hedonismo, ela é a cultura do prazer próprio e imediato. Tudo aquilo que te dá prazer imediato, vale a pena você investir. Mas o evangelho de Jesus ele envolve perder para ganhar. Né? É aquele negócio de você planta agora, colhe depois. Né? Completamente ao contrário Exatamente. do que a cultura coloca, a cultura do corpo, do prazer imediato, né? E do prazer que eu tô falando é em N situações, tá? Do dinheiro fácil, do prazer sexual Tudo, fácil, tudo sem você pagar um preço. Mas aquilo te cobra instantaneamente. Porque o pecado é assim. Ele é bom na hora, vem lambuzado de prazer, que ninguém indica que o pecado não é bom. Mas ele é bom na hora, acabou, é culpa, é remorso, é consequência e tudo aquilo que a gente já sabe, né? Mas Deus nos chama para uma vida de santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Por isso a importância de nós purificar a nossa mente, que é dali que vem as nossas atitudes, tudo aquilo que a gente se propõe a fazer vem da nossa mente. Quando a nossa mente ela está alinhada com aquilo que Deus quer, toda a nossa vida testemunha Jesus. Pensamento ligado no céu, né? Toda hora.
Não tem, não não, tem. mas Tem que- é bem verdade, porque hoje a gente vive, né? Que eu sempre falo também, nós somos seres humanos, a gente tem sentimento. Não é Uhum. toda a vida que a pessoa vai estar feliz, não é toda a vida que ela vai estar triste. Só que você saber controlar esses sentimentos é a parte importante. Saber a quem você confiou a tua vida é a parte mais importante. E o porquê tu vê um propósito naquilo ali que tá acontecendo na tua vida, né? De não querer entender agora, mas pra frente, Deus vir, não, ó, aconteceu isso pra você estar vivendo isso agora. Então isso é uma parte muito importante que às vezes a gente não entende. A gente não entende. Sim. Essa parte do processo, que é o meio do processo ali, né? Que tem o início e tem o fim, mas o meio do processo em que Deus que ele ensina, que ele nos orienta, ali é bem complicado. É uma parte bem dura, assim, né? O processo ele é necessário. Sim. Se você me perguntasse como coordenador de jovens, qual que é o maior desafio, o que que é o mal, assim, o mal não é bem a palavra, mas o que que tu identifica que é a maior dificuldade nessa geração? É a inconstância. De não querer participar dos processos, querer cortar o caminho. Não sei se vocês me compreendem Sim. em todas as Sim. situações. Nós citamos aqui no começo, né, da facilidade de ser pastor, É. né? Todo mundo quer um jeitinho. Isso. Até na nossa cultura brasileira é o jeitinho brasileiro, É. né? Uhum. Não, mas eu vou por aqui. Tá muito complicado, isso é muito burocrático, né? Mas Deus mora no processo. Toda mudança, toda conversão ela não existe um processo, ela é uma coisa que não se sustenta. Porque as raízes, o crescer, o frutificar, ele é um processo. Ele não se dá da noite para o dia. Então, para que a semente germine, é necessário que ela mora para dar lugar, né? Então, a nossa natureza pecaminosa, a nossa vida, o velho homem, ele precisa ir dando lugar nesse processo de conversão que todo dia a gente se converte. Eu tô há tantos anos aí que eu falei, mas todo dia eu preciso me converter. Eu preciso ajustar minha conduta, ajustar os meus pensamentos, meu modo de ver as coisas, de pensar, para se parecer com Jesus. E aquela coisa que tu comentou também, né? Atrás de você tem uma galera ali que tá te olhando lá e... E a inconstância, finalizando o raciocínio, ela é o mal do século porque começa, mas não termina. Acha legal, mas não está disposto a pagar o preço. É. E se nós olhar até biblicamente, né? Você olha, por exemplo, a história de Jonas. Jonas era um profeta poderoso, usado por Deus, mas fugiu do processo. Fugiu do processo. E quando depois de sair lá da barriga do peixe, porque Deus tratou dele, Uhum. ele foi lá, pregou, a Nínive se converteu, se arrependeu, Mesmo assim. foi de jejum. Aí ele foi lá embaixo do pé lá, não lembro que planta era, e queria morrer, cara. É complicado, tá Cara, Uhum. o ser humano é muito zica. Eu não sei como que Deus tem paciência conosco. Sério mesmo. Cara, é um negócio. Porque, Você coloca, pá, se fosse ó, Deus vou dar agora, outro, não... vou dar outro exemplo bíblico para vocês compreender. Elias. Elias era o cara, ele foi arrebatado, rapaz. Muitos teólogos dizem que uma das duas testemunhas lá do Apocalipse é Moisés e Elias. Quem que estava no monte com Jesus na transfiguração? Era Elias, não era? Elias estava lá, cara, no momento... Cara, quem que não queria estar lá? Meu Deus. Com Jesus, e aí os discípulos lá, Pedro, Tiago e João, né? Deixa que nós faça tenda para vocês, né? Orar ali. Mas tudo isso para dizer que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Ele mandou fogo do céu descer, num capítulo, mas no outro ele estava escondido numa masmorra lá, num buraco, numa caverna, por medo de uma sentença de morte dita por uma pessoa que não servia a Deus. Ele sabia a força que Deus tinha, porque Deus tinha honrado ele, mandando Já tinha fogo feito muita coisa. através da vida dele. Então você percebe o contexto assim de que o ser humano, rapaz, Não é tem só a jeito. graça de Deus. Só a graça de Deus. Então nós não somos exceções. Se você começar a olhar a Bíblia, tem pouquíssimas exceções de pessoas que não vacilaram feio. Mas vacilaram assim, ó, por exemplo, esse vacilo aí de Elias, eu considero clássico. O próprio Moisés, que é outra pessoa que eu considero que são as pessoas mais importantes do Antigo Testamento, é Moisés e Elias. Moisés feriu a rocha, né? Indignado, e não entrou na Terra Prometida. Viu Deus face a face, cara. Mas não foi impecável. Impecável teve um. Então tu percebe assim que somos nós.
que em meio a tantos erros, acertos, procuramos fazer a vontade de Deus e Deus nos usa e nos quebranta e coloca nós no processo Vai. e aprende, faz, né? E aí esse aí sou eu. Tô falando de mim, cara. E é todo mundo assim, São né? exemplos, né? É que eu acho que também é uma dificuldade em que as pessoas têm de vir para a igreja e realmente mudar, se converter, que a gente fala, é esse pensamento. Tipo, mas eu não sou bom o suficiente, eu ainda não tô pronto. Uhum. Eu sou Tem muito muito velho, eu disso. sou Meu amigo, muito ninguém é bom o novo. suficiente. Tem muito disso. Sabe? Então, aquela coisa de querer ser perfeito antes de seguir alguém perfeito, mas não é. Eu já escutei mas eu fumo, quero largar do cigarro antes de me batizar, Não por dá exemplo. mais. Cara, dá o primeiro passo que os outros Exatamente. Deus honra, né? O que é a fé? O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem, né? É você colocar o pé sem ter chão e Deus vai lá e coloca o chão. Entendeu? Eu não sou capaz, mas a minha pequenez diante da tua graça, né? O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, as nossas fraquezas, quando colocadas diante de Deus, elas dão lugar ao poder que se aperfeiçoa. Percebe? Então, ninguém vem... Eu tenho uma grande resistência, vou abrir o meu coração aqui para vocês. Uma grande resistência de ouvir pessoas, de dar crédito para pessoas que querem mostrar uma super aparência de santidade. De que é intocável, de que eu nunca irei na minha vida, minha trajetória, assim, porque ninguém é assim, cara. Sabe Não quem que existe, Deus né? usou? Sabe quem que Deus quis? Os que mais reconheciam, eu não sou nada, né? Paulo escreveu 70% quase do Novo Testamento. Sabe quando ele disse sobre os pecadores? Ele disse assim, eu sou o pior. Uhum. Cara, se o cara que foi assim, a nossa base teológica do Novo Testamento é quase toda das cartas de Paulo, praticamente, e os evangelhos, né? Se ele, com toda essa bagagem, com todas as experiências, com toda a renúncia que ele fez, ele disse assim, dos pecadores, eu sou o pior, quanto mais nós. Então, assim, eu percebo que quanto Deus leva a pessoa mais alta à medida que o coração dela está disposto a ser humilde e a reconhecer, olha, estou aqui, mas eu não sou nada. Sim. O crédito é ali, o crédito é Jesus, é para ele. Mas que bom mestre é só um, tá no céu. Não, mas a Entendeu? gente percebe no nosso meio até pessoas, aquelas que a gente já teve experiências também dentro da nossa igreja também, que a gente falava ou conversava com aquela pessoa, ela era acima de todo mundo, entendeu? Sabia mais que todo mundo, apontava erros na pessoa, não, porque você fez isso, cara, e se tu olhar a vida da pessoa hoje, cara, ela tá muito destruída. Ou ela saiu da igreja, ou ela já entendeu por quê. Porque tava tudo errado. Ele era o certo e tava tudo errado. E eu acho que aquilo ali vai tomando conta dela, vai se afastando, quando vê ela já Motivação errada, né? A gente vê Isso que... eu falo para a juventude quando eu tenho oportunidade de maldito é o homem que confia no homem. Uhum. Porque é benção você admirar pessoas, Sim. mas se a tua fé depender de uma pessoa, o dia que aquela pessoa vacilar, a tua fé vacila. Sim. A tua fé vacila. Eu percebo muita gente magoada com a igreja, ferida por igreja, por ter depositado a sua fé na pessoa que levou ela para o caminho. E não no caminho, né? Uhum. Não sei se vocês entenderam a Sim, analogia sim. que eu estou colocando. Porque se aquela pessoa, o que diz a palavra, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. É o que a palavra nos orienta. Significa que todos nós somos suscetíveis a erros. Todos nós precisamos cuidar para não cair. Sim. E qual que é o mérito da resiliência, que agora é o contrário da inconstância, né? A resiliência não é você nunca cair, mas quantas vezes você está disposto a levantar. Você tem a capacidade de se levantar. Deus sempre quer nos levantar. Sim. Deixo até aqui uma palavra para quem está nos assistindo. Não importa em qual zica você se meteu, qual é a situação da tua vida, o pecado que você se enfiou, a má companhia que você deu crédito. Deus é especialista em novos começos. Ele quer levantar. Ele nos garante isso, e tantos exemplos que eu já citei aqui, tantos outros que não vai dar tempo de citar, né? Porque a Bíblia é grande, mas que nós podemos dizer com total segurança: não acabou. Tem uma nova página para essa história. Se você quiser. Se você quiser. Porque Deus quer. Né? As pessoas não se relacionam com Deus ou olham para a Bíblia, um Deus distante. Eu gosto um pouco dessa série, viu? Que você disse que não gosta muito, porque eles colocam ali um Jesus humano, cara.
Um Jesus que brincava, que chorava, que se alegrava, né? Eu percebo outras produções que colocam um Jesus assim, Sim. que ele não anda, ele levita, né? Ele não tem nem expressão, assim, parece É uma cara verdade. engessada. Cara, Sempre Jesus tá era com a mesma humano. cara. Jesus era humano, 100% Deus, 100% homem. Passou por todas as provações, zica que nós passamos aqui, mas perseverou. Se ele disse assim, tende bom ânimo porque eu venci o mundo, ele estava querendo dizer o quê? É possível, É. vós também vencereis, né? Outra palavra diz que Deus não dá provação maior do que aquela que nós podemos suportar. Uhum. Mas também com a provação vem o escape. Então nós precisamos nos apegar a isso, ao que Deus tem de bom e de melhor para nós, né? Eu também costumo dizer que quando Deus tem o top, o melhor, aquilo assim, ó, o supra-sumo, aquilo que é das galáxias para nós, no meio do caminho, Satanás vem e coloca o bom. E aí a pessoa não está disposta a seguir o processo Pra e chegar ela lá. se contenta com o bom. Porque não soube esperar ou pagar o preço para ter o excelente, que é o que Deus tem. Deus não tem nada meia boca para ninguém. Então, se essa realidade que você está vivendo aí, ela tá meia boca, você não está tendo paz no teu coração, você não vê perspectiva de um futuro, Deus tem um futuro para você. Tá aí, Amém, Um amém. convite para procurar uma igreja. É. Orientação. É isso aí. Eu imagino que toda sorte de pessoas podem assistir, né, o podcast, então eu gosto de deixar essa palavra, porque muitas vezes palavras assim me alimentaram. Sim. Você percebe que às vezes numa reunião de líderes, cara, eu levo uma palavra assim e tu pensa que estou falando só para líderes, mas a pessoa por dentro e a palavra ela é multiforme, as escrituras. Então você ouve a mesma palavra, mas dentro de cada um ela trata de uma maneira diferente. Se amanhã todas aquelas mesmas pessoas ouvirem a mesma Vai palavra, ser o alimento é renovado, o maná é diferente. outro, cara. Essa é uma loucura. Isso Cara, aí ficou- não, meu Deus. É um negócio que a gente fica, sabe, comentando, enfim, a gente conversa muito e, cara, eu falo assim, a cada dia que o podcast passa, a gente tá no 22 agora, 23? 23. Cara, cada, sabe, conversa é uma conversa diferente, é uma fase que a gente tá passando em nossas vidas e, sabe, isso é muito importante pra mim mesmo, sabe? Pra mim mesmo, porque muitas vezes a gente passa por coisas no nosso dia que a gente esquece, a gente se desliga, a gente pensa, ah, não, a gente tá no trabalho, a gente tá só ali no trabalho, no trabalho, no trabalho, no trabalho, muitas vezes a gente não olha para as pessoas que estão ao redor, não olham que tem vidas que estão precisando de Jesus, não olham, sabe, e fica naquela rotina, e a gente não consegue muitas vezes desapegar daquela rotina. Pensar, não, esses dias eu cheguei ali atrás de casa ali, olhei pro céu, as estrelas, sabe aquelas coisas boas assim, tipo que Deus fez tudo isso e que, sabe, a gente é filho, cara. Aquela pausa na vida, né? Aquela pausa assim Vai que refletir. a gente pensa assim, sabe, do que a gente tá fazendo, o que a gente pode melhorar, o que Deus tem pra nós, que às vezes a gente não para também pra ver, né? Tipo, que tu tem, Deus? Que a gente faz plano, reviria, né? Mas daí o que escutar um pouco Deus, a gente não. O que a palavra diz, né? É difícil. Para nós pensar nas coisas do alto. Uhum. O que isso significa? De que não é errado você querer ter um bom emprego, você ter sucesso profissional, você se formar numa boa faculdade, você ter uma família top, ter condições financeiras, tudo isso. Mas o maior objetivo não é esse. O maior objetivo é a salvação, né? Nós podemos alcançar tudo isso aqui, que eu citei, e muito mais. Sim. Mas se a nossa alma se perder, nós somos tolos. Exatamente. Por isso que diz, né? Que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, eu procuro me policiar todo dia, nessa reflexão que você citou. De entender, pô, será que eu não estou colocando prioridade demais em determinadas coisas, né? Eu sou um cara que eu gosto muito de levar a sério aquilo que eu me proponho, tentar iniciar, começar, perseverar. Mas assim, eu penso, calma, não posso perder Jesus de vista. Ele é o alvo, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prosseguir para o alvo, até o fim, né? A recompensa não é daqueles que na metade do caminho pararam, aqueles que perseveraram até o fim. Essa é a jornada da vida do cristão. Então, entender isso, e a conversão é isso. Todo dia você fazer essa reflexão. O que eu preciso ajustar, Ota?
que eu preciso calibrar aqui para o meu GPS ficar conforme o que Deus tem para mim, né? E esse é um desafio, porque a nossa natureza humana, carnal, quer ir pro lado do hedonismo, quando eu citei, né? Uhum. De fazer aquilo que eu tenho vontade, aquilo que na hora dá o Isso, prazer. eu tô muito cansado hoje. Não vou na igreja, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo. E é nesses mínimos detalhes Que as distrações vêm? as distrações vêm, sabe? E esse final de semana também falou muito sobre distrações lá no Congresso das Mulheres lá na sede. Então, é Deus alertando a gente, né? As distrações, né? Porque, cara, Foco. a gente tem que estar toda hora ligado ao céu, né? E assim tu falou do quanto enriquece, né, a tua caminhada, a questão de estar envolvido aqui no podcast, né? E a palavra diz também que o ferro afia o ferro, né? Assim somos nós, um afiando o outro, né? Um confrontando o outro, um apoiando o outro, um orando pelo outro. Deus nos chamou para ser dessa maneira. E eu tenho assim no meu coração de que a igreja é de Jesus Cristo. Eu amo a minha denominação, Sim. nasci, cresci e se Deus permitir quero morrer lá, se velado na minha igreja, né? Ir com Jesus. Mas assim, a igreja de Jesus é muito mais que isso. É muito mais, né? É assim tão gostoso saber de que nós não estamos sozinhos com um Jesus que sofreu e padeceu por tudo aquilo que nós também hoje sofremos. Então ele veio para provar que é possível. E hoje eu percebo muito até entre as denominações, situações, sabe? E não é isso, cara. Jesus, o reino mesmo, o reino, aquele que Jesus veio pregar, ele é um pouquinho mais abrangente do que o que as pessoas colocam. Não é aquela foto que você citou, não é aquele pad lá infinito, né? Nunca mais servindo. Não é isso, cara. O que Deus quer é o nosso coração, né? E o que é o aceitável a Deus? Não é aquela palavra me vem ao coração agora, cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos, né? Tantas coisas que muitas vezes as igrejas negligenciam, cara. Sim, Então, sim. hoje, eu penso assim que nós precisamos zelar por aquilo que é prioridade para Deus ser nossa prioridade. Porque o mundo coloca tanta coisa como prioridade e não é o que Deus coloca. Às vezes a gente não presta atenção, né? Porque a gente pede para Deus nos dar experiências para ser usado e tudo, só que é situações simples assim que a gente passa e não vê. E esse tempo eu fui tirar foto do imóvel ali e tá lá embaixo da 7 de setembro lá. E daí um casal passou, estavam subindo pro UPA e pediram informação aonde que é. Eu falei, ó, é longe, vocês vão ter que subir aqui até lá em cima. E eu terminei de tirar foto, daí eu suado já, porque aquele dia quente. Falei, daí Deus já vai atrás, leva lá. Sabe, essas situações assim, que daí eu peguei lá embaixo, eu deixei ali. Cara, foi a melhor coisa que aconteceu no dia deles. Eles já estavam mal, iam ter que subir a pé, aquele calor. Então tu tem aquele pequeno tempo ali pra você falar. Quando saiu do carro, vai com Deus, Deus abençoe, melhora. Tu tem Deus te dá essas oportunidades. Só que muitas pessoas acham que a oportunidade é como se tá com o microfone na mão. Quando tem pessoas te olhando. É verdade. Essas aí são as menores oportunidades. Porque pregar dentro da igreja é fácil. Agora, você dá um exemplo fora da igreja é mais difícil. Você pegar alguém da rua que você não conhece, parar a conversar, é difícil. Entendeu? O que a Bíblia fala sobre a honra, né? A respeito da honra. Se quer ser o primeiro, sirva a todos. Exato. Né? E aquele que já recebeu a sua recompensa aqui, né? O galardão maior está para aquele que não recebeu a sua recompensa aqui. Quando você colhe muita honra, se preocupa um pouco, porque o teu galardão está diminuindo. Porque você já teve a honra merecida aqui. Sim. Então, a gente precisa juntar tesouro lá, né? Então, tantas parábolas que Jesus disse, né? Aquilo que a tua mão direita faz, que a esquerda não fique sabendo. E hoje em dia, a cultura é outra. A gratidão, gratiluz, né? Como o pessoal fala, né? Mas você olha, a gratidão que as pessoas colocam, na verdade, é um peso na consciência. Porque teve um ano abençoado, Deus permitiu que a pessoa prosperasse, aí vai chegando no final do ano, aquele ritmo de... Como é que é? Hoje é um novo dia. Novo tempo. A pessoa vai ouvindo essa musiquinha e vai pensando, poxa, mas não fiz nada. Vou dar uma cesta básica. Tá bom já. E aí faz uma selfie, fala uma stories. Cara, será que só no Natal as pessoas precisam? Eu faço alguns questionamentos a respeito disso, porque
isso não é gratidão, isso é um peso de consciência de que você se sente assim na obrigação Cara, de que eu preciso Pelo equilibrar a menos uma balança. vez. Uhum, Eu precisa- preciso equilibrar a balança. E a matemática de Deus não é assim, cara. Outra coisa que eu posso falar da matemática de Deus é o que a cultura fala, né? De, por exemplo, na Semana Santa não comer carne, tantas situações. Sim. Cara, a Bíblia orienta nós jejuar sempre, não só na Semana Santa, né? Ou, por exemplo, o Carnaval, a Quaresma, né? Pô, agora vamos, né, se santificar, mas no Carnaval vamos dereter. Até que tiver oportunidade, vamos dereter. Exatamente. Depois a gente vê aí, não, depois. se santifica. Pô, será que Deus não é palhaço, cara? Ele é Deus todo dia, não importa o calendário, as fases da lua, ele espera as mesmas coisas de nós, não é um negócio sazonal, né? E a galera acha que é, cara. Tipo, Fica lá quietinho, não escuta a música, aquela coisa. Fica ali, Não, hoje né? não. então a matemática de Começou um Deus, ela é peixinho. diferente. Pode ir pra casa. As paradas. Tem umas paradas aí dos antigos, né? Deus. Só que se você ir a fundo falei. e você percebe que não tem tanta lógica, não, cara. Não, não. Meu Deus. Nossa. Nenhuma. Não precisa nem muito a fundo, na verdade, né? Só É só pensar olhar um e pouco, falar. né? Então a matemática de Deus, ela é diferenciada, né? Envolve muito mais perder para ganhar e tantas Sim, coisas é. que a gente fala, né? Mas que às vezes eu dou umas risadas, cara. Mas sério. E quando eu vejo então lá as bios do Instagram, né? Fulaninho e tal, pá, cristã libriana. Ai, Meu Deus, cara. tipo, citações assim, né? Que aí você Meu está pai rindo, mas amado. é raro, mas acontece muito, cara. E aí eu percebo pessoas que às vezes estão bastante tempo na igreja e daí postam stories lá com uns funk, rapaz do céu. Que é de sangrar o ouvido. E daí você pensa assim, ainda não chegou lá. Ainda tá no É mingauzinho, isso que eu pá. Uhum. Ainda tá no mingauzinho. Então, um dos desafios desse trabalho com a juventude, voltando, que a gente Você perdeu. voltando, né? É você administrar essas diferenças, né? De você entender que tem pessoas que estão chegando agora, que precisam do mingauzinho, que precisam ser tratados como crianças. Tem outros que já precisam de uma refeição mais forte, um churrasquinho, né? Precisam de um discipulado, uma correção, uma exortação um pouco mais de acordo. E tem aqueles bebezão. Cara, esses aí é os piores. O que é os bebezão? É aqueles que estão há 500 anos na igreja e você se empenha mais do que aqueles que estão chegando. Sim. Né? Os bebês, porque você tem um filho, ele tem determinada idade ali, não fala ainda, mas você sabe que ele vai aprender a falar. Vai chegar a idade, ele vai aprender a falar. Né? Ainda usa fralda e tal, né? Sim. Beleza, é normal, ninguém leva no médico para ver o que está acontecendo uma criança recém-nascida nessa pegada. Beleza. Mas aí passou 2, passou 3 anos, passou 4, e ela ainda tá ali. Passou 5, tá na hora de ir pro pré, de ir pra primeirinha ali, né? Nada. E nada da criança falar, e nada da criança largar as fraldas, cara. Então, isso já é porque não tá saudável. Alguma coisa tem de errado com essa criança. A mesma coisa o apóstolo Paulo compara a nós, né? Bebês espirituais ainda são bebê espiritual. E tem muita gente que tem condições de já estar discipulando outros, né, pelo tempo que está na caminhada, mas não quer se desenvolver, quer ficar ali no leitinho, atrás da moita, esquentando o banco, né, porque não entendeu ainda que todo mundo, Deus não chama ninguém por acaso, cara. Deus, ele se move por propósito, não por necessidade. O próprio Jesus, os milagres que ele fez, né, tinha situações, mostra um sinal, Jesus. Qual é? Tu é mesmo Cristo? Tu não é o cara? Faz aí. Não. Nenhum sinal vos será dado a não ser o de Jonas. O que é o sinal de Jonas? A morte e 3 dias a ressurreição. Então esse era o sinal que ele ia dar, porque não havia propósito. Todo milagre que tinha propósito, estava lá Jesus fazendo. Quando tinha algo para ensinar, alguém para abençoar. Tá, mas esse aí, Jesus, foi culpa do pecado dele ou dos pais dele? Nenhum. E isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse agora. Então havia um propósito. Deus se move por propósito. Você entende? E eu percebo que às vezes muita gente... E aí esses são os que mais dão empenho, cara.
Porque você precisa voltar e trocar as fraldas, e tá com 10 anos a criança, tá com 15 anos a criança, e você tá ali fazendo a tchutcha, né? Espiritualmente falando, né? Sim, Sendo sim, que sim, já tá sim. na hora, quase, já tá adulto, já tá quase na hora daquele fazer outros E tá ali. e tá ali. É aquela Então, coisa que a gente pensa, para e pensa, oh, se é uma eu fosse brincadeira, Deus, né? É uma alusão É, que eu tô fazendo aqui, mas Tá, mas é... muito verdadeira. Mas, cara, assim, ó, geralmente esses bebezão, né? Eles, digamos, chegou alguém novo na igreja. Chegou alguém novo na igreja, beleza? Tava lá no leite, já foi pra comida mais forte. Eles não conseguem sabe, entender, né? eles não veem, eles não entendem o como que aquela pessoa chegou, acha que caiu de paraquedas, acha que, sabe? Tipo, eles veem negócio Cara, raso, eu acho assim. fantástico quando a pessoa acaba de se converter. Primeiro amor, né? Nossa, aquilo ali é A loucura, chama queimando, né? velho. Parece que vai ganhar o não mundo, tem- vai virar do avesso. aham. Vai... O Cara, cara ele vestido tá de ali, super-homem. Tudo que vem na frente, é, já não, chega- tá ali, ele vai, ele, vamos, pega junto, vai, ele tá num ânimo, um negócio assim que, nossa. E, cara, e é muito bom ver aquilo ali, sabe? É, a coisa, o desafio tá em você manter isso. Exatamente. Porque Constância, né? eu sempre Falou. falo que você chegar no pico da onda, no hype ali, você fazer uma vez não é difícil. Você juntar uma multidão não é difícil. O difícil é manter, é consolidar. É. Você chegar no ápice do negócio, beleza, chegou. E agora? Quero ver você ficar lá. Então, esse que é o desafio. Você queimou, mas e manter a chama acesa? É todo dia você colocando lenha no altar. né? Todo dia, né? É, então, se você Tem- parou de colocar, vai virando brasa. Vai virando brasa, daí vira cinza. E aí daqui a pouco tá o pó. Né? E tem muita gente. E é o que Satanás quer, tá? Ter pessoas dentro da igreja, mas que não estão mais queimando. Então, e isso é a parte mais triste. Tá ali, mas espiritualmente tá morto. Né? Espiritualmente tá fedendo, porque não tá mais no propósito, não tá mais com Jesus em vista. Né? Tá em outras Caiu tantas naquela situações. rotina de ir por ir, vai. Banalizou as coisas de Deus. Né? É, uma palavra, nunca trate algo de Deus como algo comum. Nesse Porque não é comum. Entende? E isso muita gente acaba entrando nesse erro, né? Né? E pensar que ele tá ali, tá bom. Estando na igreja, tá bom. Indo só num dia, tá bom. E é bem... Vira aquele profissional de igreja. Batendo cartão na igreja. Exato. Largou para ele fazer, ele até sabe fazer, porque fez a Mas- vida inteira, mas o coração não tá ali. Tem. Eu digo assim, ó, porque na minha caminhada, algumas vezes, eu quase virei esse profissional de igreja. Por saber fazer, ia fazendo e tal. E hoje eu percebo assim que de tempos em tempos eu dou aquele autoexame, sabe, da Uma análise. parada, né? Pra dar uma... Não, vamos respirar agora e vamos entender qual que é, o que Deus quer, como é que tá esse negócio aí. E avaliar o nosso coração, né? Que Deus quer o nosso coração, onde é que tá o meu coração? Preciso reavaliar. E isso é uma coisa que todos nós precisamos fazer todo dia. Já fica a dica aí. É. Né? Pega a chave, pega essa... Cara, Tem os gatilhos, né? Pega essa chave aí que tá sendo liberado sobre a tua vida. cara, na verdade, assim, a gente tipo, tá brincando, enfim, mas, cara, é um negócio muito. Que a gente tem. Não, e a gente tem que estar ligado todo dia, cara. Todo dia a gente. Se não tiver ligado, tchau. Não tem, não existe, né? Essa questão do profissional de igreja, cara, é um negócio que a gente tem que cuidar muito. Porque tem muitas pessoas hoje, cara, que não sentem mais nada, não sabem mais de nada, só chegam na igreja, fazem o que eles sabem, tocam lá os hinos, emocionam as pessoas, Nem às dão vezes. os glória vazio. Ela, É isso daí, cara. ela sabe que nota pegar. É, É, aquela menor ali, ó. exatamente. Que Bora, dá o- vai. é. Aham, é aquela ali Ela agora. sabe o agora. botão que tem que apertar. Sim. Né? Então, isso é uma coisa assim, é um campo delicado, porque o próprio Lúcifer, ele era regente da adoração no céu. Ele era cara lá. Mas no coração dele, ele se propôs a ser maior que Deus. Então, o orgulho, quando a gente acha que já é bom o suficiente, que já fez por onde, ninguém fez por onde, meu amigo. Nós vamos ralar a vida inteira servindo a Deus e nós não vamos fazer nada perto do que Jesus fez por nós. Né? Só que o nosso coração ele vai endurecendo. Né? Uhum. Por que que Davi disse, Senhor,
arranca de mim esse coração de pedra e me dá um coração de carne, um coração disposto a te obedecer, disposto a fazer o que tu quer, porque não é fácil. Não é fácil. Então, esse evangelho, que muito é difundido, de que as coisas são fáceis, ele é um pseudo-evangelho. Uhum. Ele é um evangelho manco. É uma coisa assim... falta alguma coisa, entende? Porque ele não é adaptável. Então, é nós que temos que nos adaptar a ele. E não ele se adaptar a nós. Cara, eu tenho escutado umas heresias assim, ó, de um povo que quer colocar o que é errado como certo usando a Bíblia, que assim, se eu citar aqui parece piada, não é mais podcast, é stand-up daí. Já muda. Zoeira demais. Ontem eu escutei uma, cara, de um pessoal querendo validar diante de Deus a homossexualidade e outras situações de que Deus aprova e que tem que ser assim. Cara, eu pensei assim, que mundo esse povo vive? Não entendeu a pegada do negócio, entendeu? Deus ama todos os pecadores, tanto que nós estávamos falando até agora que nós, né, o apóstolo Paulo é o pior e tal, e nós também somos todos iguais, mas a conduta, ela precisa ser observada. O negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, ele é para todo mundo, né? E não tem o pecadinho, o pecadão, né? Aquele que acha que só matar, roubar, prostituir é pecado, né? Mas e a língua? E os pensamentos? E a internet, quando ninguém tá vendo? E isso aí as pessoas... A sociedade, a cultura de hoje em dia, ela tem por normal. Normal você fazer uma fofoquinha, saber da vida dos outros. É normal você acessar o que você não deve, você curtir o que você não deve, você falar o que você não deve, as más conversações, né? Banalizou, por isso que eu falei no início, né, da relativização das coisas. Mas é tão pecado, contamina tanto quanto qualquer outra coisa. Né? Então, isso aí é uma coisa que eu tento levar essa perspectiva para os jovens, porque o buraco é um pouquinho mais embaixo. Né? Não, isso é verdade. Ele tenta medir o pecado, né? Não, esse aqui não é tanto, aquele dá pra tá... É isso aí. Tentando equilibrar, né? Não existe isso daí. Tentando equilibrar. A necessidade das pessoas de burlar a Deus, tu já reparou? Tudo, né? Agora não acontece mais, né? Mas pouco tempo atrás, o André Valadão, ele tinha uns negocinhos de pergunta, que ele dizia, você não é crente não, né? Vocês lembram disso? Agora acho que não tá mais fazendo. E aí lá o que mais se aparecia lá era as pessoas, e tal coisa é pecado? Cara, e tal coisa é pecado? Cara, vai ler a Bíblia? Tudo que é distância de Deus é pecado. Não importa o assunto, não importa a temática. Ah, mas música é cessada. Ah, mas não sei o que é pecado. Cara, eles precisam de uma teologia de um terceiro para dizer se é ou não é. Para avalizar. O que as pessoas querem não é saber realmente a resposta. Eles querem alguém que avalize e diga, não é. Faz. Exato. Eles estão procurando a resposta deles, né? Eles querem escutar. Exatamente. É, tipo assim, ó, aqui nesse centímetro é pecado, mas se você tiver 1 milímetro aqui, não é. Sim, A pessoa quer andar ali, cara, naquele 1 milímetro, pra se tipo, na beira do precipício, entendeu? E não tá contente. Cara, é ser humano, né? Não tem jeito. E a vontade de Deus que nós falávamos antes, que é boa, perfeita e agradável, né? Essa é a vontade plena, mas existe também a vontade permissiva de Deus, que é aquela que Deus não vai socar você goela abaixo. Ele não vai obrigar, você não é marionete nas mãos de Deus. Você tem livre-arbítrio de escolher fazer parte do plano de Deus na tua vida ou não, né? E as pessoas não compreendem isso. É aquela história do deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E Deus não trabalha desse jeito. Então, existe uma parte, uma expectativa da parte de Deus sobre a nossa vida, né? Nós falávamos dos milagres de Jesus antes, né? Quando ele chegou lá para ressuscitar Lázaro, eu pergunto para vocês, o que é mais fácil? Ressuscitar o morto ou tirar a pedra do túmulo? Ressuscitar o morto é mais difícil. Tirar a pedra, se tu não consegue sozinho, tu chama os parceiros aí vai lá e remove, né? Então Jesus disse, Lázaro sai para fora, mas ele disse para aquele povo ali, tira a pedra. Então existe uma parte que é nossa responsabilidade. O campo de Deus, o sobrenatural, ele é o campo do impossível, que é onde a gente não acessa. É só o poder de Deus que acessa. Ali é a especialidade. Ali é onde Deus brilha. Sim. Mas o campo, que é a nossa parte, nós temos que fazer. Vou dar várias provas aqui para vocês. Você vai fazer um exame, uma prova na faculdade, em qualquer lugar. Não precisa estudar.
Deus vai me iluminar. Seja Cara, o que Deus não quiser. é palhaço, largou pra que Deus Deus, quiser. apelou daí, Ah, né? Deus não quis, não é pra mim. Aquele que sai de casa e ora e diz assim, Senhor, abençoa minha casa, guarda, envia anjos e tal, mas deixa a porta Deixa aberta, tudo não bota um aberto. cadeado, não faz Eita. nada. Cara, Deus não é palhaço, né? Tem uma parte que cabe a nós e tudo é assim. A pessoa quer se desenvolver a custo fácil, né? Outra coisa é esses negócios que nós falávamos dos processos, né? Por que a palavra diz assim que não é para nós colocar líderes neófitos? O que é isso? São pessoas, bebês na fé, né? Os bebezão. Por quê? Porque eles não estão aptos ainda, eles não participaram do processo, não compreenderam 100% a plenitude o que é o evangelho. Mas quando a pessoa vai se desenvolvendo, passando pelo processo, ela está apta, ela está entendendo, e aí aquilo está enraizado no coração dela, ela não larga mais. Por isso que quando a gente está firme mesmo com Jesus, começa a vir um chumbo grosso que tu pensa assim, pô, todo mundo foi, mas eu tô aqui. É porque você criou casca, né? Você tá aguentando aquilo que os outros não aguentam. Porque não é fácil servir Jesus. Essa modinha aí, dizer que tá tudo dominado, não tá dominado. Vai chegar um tempo, cara, que as igrejas vão ser perseguidas. Vai chegar um tempo que vai ser pago com a vida. Tá longe, tá perto? Não sei. Mas a palavra garante que vai chegar. E aí as pessoas não vão se orgulhar. Essas dificuldades que eu estou citando, que elas são vindouras, né? Vai acontecer, escatologicamente falando, do fim dos tempos, ninguém vai se orgulhar. Todo mundo vai se esconder para falar de Jesus. E a palavra diz assim que quando vocês forem perseguidos, aí sim é motivo de alegria e de regozijo. Porque vocês estão fazendo o que eu espero que vocês façam, né? Agora, fazer por status é a via contrária. Entendeu? E que é o que a galera tá entrando. A galerinha nova tá nessa pegada aí. De faço o que eu quero, mas o status de dizer se eu sou gospel. O pessoal gospel agora. Meu Deus. Nos status lá, nos status do ato. Cristão. É isso aí, gurizada. Cara, 10h04. Deu 1h30 de pode. Nós estamos firmes, galera. As Dá pra coisas fazer mais 1h30. as coisas de Deus, elas... Eu gosto muito de falar. Eu sou um cara meio falador, assim. É o meu ministério falar. Amém. Gosto de Isso conversar, daí. assim. Porque nós vamos se afiando, né? Vamos aprendendo, Ah, com trocando certeza. expectativas. Eu gosto de sentar em mesas, né? A palavra, ela compara a mesa com a comunhão, com a família. É na mesa que a gente se resolve, é na mesa que acontecem as principais coisas, né? Jesus é o pão e nós estamos na mesa, falando dele. Então, assim, eu só tenho a agradecer aí o convite de vocês. Estou à disposição próximas vezes, que vocês quiserem fazer qualquer coisa, nós estamos juntos. Bora. Se for para glorificar Jesus e seguir Jesus, como é o nome do canal aqui, nós estamos para somar, com certeza. Amém. Amém. Muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez aí. Tamo junto. Vamos te chamar de novo, tem que a gente falou, né? Tem o music aí pra nós fazer também. Estamos gravando alguns louvores, né? Mais acústico, mais violão, teclado. Então já também num outro projeto, mas também na mesma pegada, né? Cara, e essa mesa aqui é uma coisa desde o início lá que a gente começou com a galera, cara. São experiências, são palavras assim que... É que nem a gente fala, para você juntar não é muitas pessoas, mas assim, para juntar umas 500 pessoas que assistem ali todos os vídeos, cara, é meio complicado. Então a gente consegue sim atingir pessoas com testemunho, com palavra. Às vezes a gente não vai nem imaginar como que ela foi transformada, mas a pessoa foi. A gente não vai ficar sabendo de tudo, mas a gente tem certeza que se Deus, ele nos colocou aqui, é para nos ensinar e ensinar outras pessoas, né? E eu trago uma outra perspectiva, assim, ele é o Senhor da Seara. O semeador não é o que dá o crescimento. Exato. O semeador é aquele que semeia. Então, esse é o nosso papel enquanto arautos aí que eu falei, né? Então, se nós em 3 aqui, que nós estamos aqui, né? 3, 4, nós já estamos sendo edificados pelo que estamos conversando aqui, então não importa quantas pessoas... elas vão ser edificadas também, porque nós não estamos falando aqui só do que a gente acha. Sim. Estamos falando daquela palavra que eu falei, né? Que é viva, poderosa, eficaz. Então, sempre que ela chega, penetra no coração do ser humano, não importa quantos são,
alguma coisa acontece, ela não volta vazia. E a gente tá aqui testemunhando isso, né? Que é verdade, que acontece. E estamos aí felizes, né? Apesar dos perrengues. Tem. Mas também. Sempre tem, mas Tamo firme. Deus tem nos plantado, Sim. sabe? Eu agradeço a Deus, né, pela minha igreja, pelo meu pastor Getúlio, minha esposa, Natália, quero estar aqui também, que são pessoas que dão suporte no meu ministério, né, a minha mãe, Necilda, e tanta gente, né, que nós somos frutos de muitas pessoas que plantaram na nossa vida e agora cabe a nós dar sequência, né? O bastão está na nossa mão. Verdade. É como uma maratona, uma corrida de passa, longa distância. Caminhar com Jesus é assim, não é uma corrida de 100 metros, né? Que você dá aquele gás e terminou. Não, é uma maratona, é a constância. É o cair, é o levantar. O bastão tá comigo, daqui a pouco já não tá mais. Eu não vou ser coordenador para sempre. Né? Quero aproveitar, mandar um grande abraço aí para toda a geração forte que vai acompanhar com certeza o podcast e dizer, vamos ficar firme com Jesus, né? Não importa aí a zica que venha, né? Se vier perseguição, quem que tiver na frente, nós temos que ter Jesus na nossa... O nosso alvo é Ele e eu encorajo vocês, fiquem firmes também nesse projeto que eu tenho certeza que muitas vezes estão sendo alcançados e ainda vão ser, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô, José, cara, agradecer muito você mesmo de ter aceito o convite. Foi difícil ali a agenda, né? Porque imagino, deve ser uma loucura também, né? Mas assim, agradecer muito mesmo. Para nós é muito importante para o crescimento do canal, para alcançar almas, para, isso se espalhar cada vez mais. Que não é só mais um canal do YouTube, não é mais um canal de entretenimento que o cara vai ligar ali, vou dar uma risada ali, conversando. Não. É realmente para crescer junto com a gente, para aprender a realmente seguir a Jesus. A gente tem outras coisas além do podcast, tem o Como Seguir Jesus, que a gente vai estar lançando essa semana. Tem o Seguindo Jesus Music, cara, tem devocional, tem muita coisa, sabe? Então, é muito importante pro crescimento do canal e para estar levando essa palavra para essa galera. Isso, continuem com isso no coração, né? Porque como nós falamos aqui, Deus está olhando para as intenções, né? E se é para o nome dele ser glorificado, ele honra. Ele paga a conta. Ele dá a missão. Pode parecer difícil, mas ele paga a conta. Amém. Amém. É isso aí, para você que estava nos acompanhando até agora, muito obrigado mais uma vez. Patrocinadores. Deus abençoe a vocês. Lógico. Esquecemos dos patrocinadores do início. A Pink Beauty, né, que sempre tá aí conosco, uma loja ali no terminal. Você que é seguidor aqui tem um desconto, um vale desconto lá de 5%. Tá chegando o Natal, amigo secreto, família, namorado, e por aí vai. Tem muita gente lá, você encontra de tudo, né? Roupa masculina, feminina, infantil, calçado, tem brinquedo, maquiagem, perfume, tudo que você precisar tem. E independente da cidade em que você mora, eles enviam para todo o Brasil. E você que é de Chapecó pode fazer uma visita para eles ali no terminal urbano também. E é isso aí, galera. Continue seguindo o canal, siga Jesus. Compartilhe lá o vídeo com as pessoas, siga aí. Confusão. Siga também a Geração Forte 625 no Instagram. Nós vamos colocar lá na descrição, dá para colocar os dois. Manda lá o Insta, nós vamos colocar lá. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu. Galera. Falou. Até mais.